Tertúlia. Meu boa tarde a todos e todas. Hoje é dia 6 de abril de 2018, uma sexta-feira. Nosso verbete é de número 4.445, com 6 páginas, 49 logias e 30 máximos. O tema do verbete, autossinaleticometria, da especialidade autoparapercepciologia, autora do verbete, professora Malo Balona, verbetógrafa veteraníssima. A professora Malo, ela é reeducadora autodidata e holomemorialista em Conscienciologia, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, voluntária da Conscienciologia desde outubro de 1986, docente de Conscienciologia desde 1988, autora dos livros Síndrome do Estrangeiro, de 1998, e Autocura através da Reconciliação, de 2003, e tenepsista desde janeiro de 1995. A autossinaleticometria é a mensuração técnica valorativa autopesquisística, qualitativa e quantitativa dos sinais holossomáticos personalíssimos, captados, identificados e classificados com criticidade pela consciência parapsiquista autolúcida, homem ou mulher, no uso do autodiscernimento cosmoético interassistencial. O holopensene pessoal do autoatilamento, o holopensene pessoal da sensibilidade energoparapsíquica, a forma holopensênica interassistencial autodefensiva, a autopensenidade paradireitológica, a autopensenização polifásica, o materpensene interassistencial eivado de parasinais, autopensenidade linear, autopensenização auto e heterodesassediante, autorretilinearidade pensênica. Na seção da fatologia, na página 2, a professora Malo, nas suas 22 linhas, ela obtém o máximo, então, já reafirmando a consistência conteudística aqui do verbete, nós vamos destacar nas primeiras linhas. A intensidade do sinal energético gritante ainda negligenciado, à medida do alto neo-mega sinal paraperceptivo, a diminuição da quantidade de interpretações energéticas ansiosas, precipitadas e equivocadas, a multiplicação do atraso gerado pela superstição científica do materialismo amaurótico, a postergação do desenvolvimento das autodefesas pessoais e coletivas, a medição de recorrência das auto- e heterorremissões somáticas espontâneas, o somatório da insistência na atenção aos alertas pré-desastre recebidos, o aumento generalizado de doenças psicossomáticas reveladoras de assimilações ignoradas, a mensuração da qualidade e potência dos autossinais, a valoração de padrões de sinais e sintomas formando o algoritmo da autodefesa holossomática. A matematização das senhas energossomáticas preventivas, anúncio de presenças sadias ou tóxicas, o raio de ação da sinalética ao local de poder, em atividades públicas previamente calculado. E da parafatologia, que também alcançou o máximo com 33 linhas, a gente vai destacar. A autovivência do estado vibracional profilático na condição de medida confiável das autodefesas energéticas, as respostas refinadas da autossinalética energética em escala nanométrica, as vivências parafenomênicas compondo o acervo pessoal, a nulidade da percepção da autoparasinalética mantida por teoricões e teoriconas acadêmicas, a lobotomia parapsíquica de trancamento de parafenômenos mutilando intermissivistas e zerando proexes, as anotações sobre descoincidências vígeis, ígidas e ou patológicas, a contagem dos parasinais energéticos sutis, a mudança de paralentes para favorecer o descortínio autoparapsíquico, a autossinalética na condição de alarme energossomático, a percepção da sinalética energética chegando bem antes do sintoma no órgão físico afetado, a transformação do cientista fisicalista mal assistido em eunuco parapsíquico, o aprimoramento da intercomunicação multidimensional a partir do registro da autossinalética energoparapsíquica, a medição dos sinais inconfundíveis de ativação do próprio macrosoma autorregenerativo. Na divisão do detalhismo, a professora Malo obtém, nas 26 logias apresentadas, 20 máximos.
E na seção remissiologia, dos 15 verbetes apresentados, nós destacamos autodiscernimento energético, autoparapercepciologia ideal, autoparapsiquismo responsivo, mapeamento da sinalética e recurso parapsíquico. A consciência intermissivista autolúcida considera a autossinaleticometria a melhor porta e garante das autodefesas bioenergéticas e desassins profilático-terapêuticas assistenciais diuturnas. Você identifica e registra sem preguiça a autossinalética energoparapsíquica com vistas à paraprofilaxia energética? Com quais resultados teáticos? A bibliografia específica traz 7 referências. A equipe de voluntários da Enciclosapien, ao realizarem a mega-análise do verbete, destacou medição, valoração, matematização, sensibilidade, autoatilamento, paracinal, autodefesa, autopesquisa, assimilação, análise, automitidratismo, cosmoética, energética, vivência, percepção, intercomunicação, qualificação, registro, autoparassinaleticologia, autoparapercepciologia. Malo, a gente já te passa a palavra, parabenizando por mais um verbete. Esse é de número? 64. 64, pelo seu 64º verbete, né? Parabéns. Olá. E nós já, então, pedimos que você iniciasse com aquela explicação, né, clássica que a gente pede a todos, as motivações, as intenções, os parabastidores, se tratando de um verbete da autoparapercepciologia. Então, vamos fica lá. aí com você com a palavra já. Nós agradecemos a presença de todos aqui, a audiência dos tertulianos, presencial, também a audiência, a teleaudiência que está também através da tertúlia, por aí online, muita gente participa. A gente agradece bastante, principalmente as perguntas, porque isso é que dá o molho de um bom debate. É a interação, a participação, a opinião, as dúvidas, acréscimos, críticas, tudo isso enriquece muito o nosso trabalho. Então, agradecer também a equipe técnica, que está sempre aqui conosco, a equipe da Enciclosapiens, pela revisão e mediação da professora Cristina Aracaki, e dizer que eu estou escrevendo, assim, aos poucos, uma série de metrias, porque há aspectos que as pessoas querem quantificar, ou às vezes não pensam em quantificar, e tudo que existe pode ser medido. Existe em alguma quantidade, pode ser medido. Tudo que existe tem um padrão de manifestação, também pode ser percebido. Então, essa observação da sinalética com esse objetivo, ele acaba trazendo descobertas muito interessantes. E algumas sinaléticas nós, inclusive, herdamos de outras vidas. Há sinaléticas novas e há sinaléticas auto-herdadas. Eu até falo sobre isso aqui. E bem importante a gente ter essa capacidade de identificar, captou, identificou, classificou. E sinal novo aparece todo dia. Ontem mesmo, durante a TENEPS, apareceu um sinal interessante no pulso. Eu como sempre tenho uma questão de imagem muito clara, faço sempre muita analogia, apareciam 2 propulsores aqui, eu não levantei voo, quero tranquilizar a todos, não houve nenhum processo de levitação, mas parecia 2 propulsores aqui no pulso, não na mão, no palmo chakra, nesses chakras secundários. Então, é muito importante, uma sinalética de uma pessoa não vai ser a mesma da outra pessoa. Então, não adianta, é curioso a gente ouvir, porque às vezes você pode ter algo até parecido, mas não a mesma sinalética. Então, é bem importante nós termos esse repertório personalíssimo de sinais pessoais, e eles vão guiando a sua manifestação. É como se você tivesse o seu próprio GPS. Nós usamos, então, o holochakra e o energossoma para fazer a sondagem, o rastreamento em cada ambiente, onde você está, na hora da TENEPS, na hora de um transe, por exemplo, biparacerebral, um transe intelectual, em que outro paracérebro é acoplado ao seu para uma série de ideias. Então, tudo isso está à nossa disposição. Ao invés da gente ouvir a sinalética de terceiros e muito se impressionar com ela, que tal voltar o olhar para a sua própria sinalética daqui em diante e perceber que aquilo que você percebia na testa, um formigamento, uma coisa que você achava que não era nada, é um desenvolvimento do seu fronto chakra, e assim você vai enriquecendo. E também existe a paratecnologia, que muito me interessa,
eu percebo bastante o uso dessa paratecnologia comigo, são aparelhos, ou vamos dizer, objetos, que são instrumentos, que são implantados na sua psicosfera, ou até mesmo no holossoma, no sentido da durabilidade daquilo. Você vai precisar daquele aparelho, ele é um objeto semifísico, ele vai estar com você mais tempo. Não é uma coisa efêmera. Por isso as pessoas falam, eu estou num curso, eu sinto uma opção de coisa, eu vou para casa, eu não sinto mais. Então, comece a criar uma condição para que os amparadores possam inocular determinada aparelhagem, porque sabem que você vai trabalhar com ela. E ela está identificada, escrita, observada, e não há banalização dessa sinalética pessoal. Esse foi o motivo pelo qual... Um dos mais comuns, que até não está aqui no meu verbete, é o da senha numérica pessoal, a constante numérica pessoal. Um processo energético relativo a números, que não é numerologia, é uma outra abordagem, e que esses números têm uma determinada quantificação de energia e eles aparecem em determinados contextos para você, como sinalizadores. Como a gente tem número para tudo, número de página no livro, número de rua, tudo tem número. Nós também temos, porque o número é um processo matemático, a matemática é um processo energético. Então, é importantíssimo a gente ter isso claro, sem superstição nenhuma, sem nenhum tipo de fantasia, essa mania de fantasiar os sinais e de criar toda uma elucubração, às vezes uma coisa tão simples. Então, basta um pouco de organização e a pessoa consegue fazer esse mapeamento. Aliás, eu quero citar que há um livro bem interessante, que está na minha bibliografia, que é o livro da professora Sandra Tornieri, está lá, olha, Mapeamento da Sinalética Energética Parapsíquica. Então, é bem importante, ela escreveu o dela. Agora é bom que a gente comece a também pensar no nosso. Olha a riqueza que tem um arquivo que você põe lá, os seus sinais. Aconteceram uma vez, não importa, pode ser que aconteça de novo. Está relacionado a quê? Isso é quase que um projeto de detetive. É um trabalho detetivesco, de curiosidade. Quem tem uma curiosidade sadia, sabe aproveitar toda essa parte parapsíquica. E ganha o que com isso? Vocabulário, a parte técnica. Não fica falando, eu senti uma coisa estranha que eu não sei muito bem explicar, mas parece que foi que eu pensei. Não tem nada disso, economize as palavras. Senti isso e isso é isso. Tem um nome. Os fenômenos têm nomes, e eles já foram mapeados por muitos pesquisadores. E na Conscienciologia há um manancial, uma biblioteca de técnicas e de parte teórica sobre fenômenos. Então, foi esse o objetivo, contribuir com as minhas vivências dentro da área da autossinalética energoparapsíquica. Sem falar, né, Malu, que em termos de autopesquisa, essa é uma fonte extremamente útil na questão da autopesquisologia, porque a gente vê muitas vezes as pessoas, elas ficam muito mais, às vezes, atinentes, ou exclusivamente atinentes a aspectos, atributos conscienciais, muitas vezes aquela técnica, né, que eu particularmente acho que não é nada produtiva de se chafurdar no trafar, né? A pessoa passa a ser, a autopesquisa passa a ser única, exclusivamente o aprofundamento no trafar, sendo que esse universo da autoparapercepciologia, da autossinalética energoparapsíquica, é um universo inesgotável de autopesquisa e como há o autoconhecimento a partir disso, né? O próprio desenvolvimento parapsiquismo passa por esse mapeamento, passa por essa metria da autossinalética, né? Aí você trouxe uma questão séria da autopesquisa, porque muita gente pensa que está fazendo autopesquisa e está fazendo silício, flagelação, está trabalhando ainda com aspectos muito religiosos. Então, acha que se eu expuser o meu trafar, aí ninguém vai falar sobre ele comigo. Também é um mecanismo de defesa. Então, acabar com isso e partir logo para as coisas que são sadias, e os trafares vão sendo trabalhados no bojo. Eles vão, no bojo da sua autopesquisa, eles vão se escoando. Então, vamos às perguntas, Malu, lá na nossa na nossa terra tertuliana, né, de Conceição dos Ouros. Fatologia, página 2, primeira linha. Pode explorar quanto à intensidade do sinal energético gritante, ainda negligenciado, e fazer um contraponto com o primeiro megapensene, que está na página 1, no final da primeira linha, é o megapensene, existem para sinais sutis.
Sim, eu vejo, às vezes a pessoa tem um sinal, o sintoma é no órgão, é no corpo físico, mas o sintoma ele vem depois. Antes do sintoma tem um sinal, esse sinal é energético. Um órgão pode até adoecer, mas primeiro ele deu um sinal, e deu um sinal energético de que alguma coisa não estava bem. Às vezes a pessoa, por ter essa visão somente somática e de saúde, e quem fica muito encucado com as questões de saúde, pensa que tudo que está sentindo é porque tem um tumor na cabeça, é porque tem não sei o quê, que tem uma cardiopatia. Se uma pessoa tem seus exames clínicos em dia e feitos de uma maneira coerente, positiva, sem excesso, ela tem um mapeamento da saúde física relativamente bom. Então, não há mais por que considerar aquilo sintoma. Ela não tem nenhuma cardiopatia, nem histórico familiar, coisa nenhuma. Acabou de fazer tudo quanto é exame, não tem nada. De repente, tem uma dor aguda que parece uma angina, uma para-angina. O que é isso? Uma consciex que está alteradíssima ou até, às vezes, dessomou com aquela cardiopatia. Então, é importante, se você sabe que aquilo é sinalética, você vai atuar direto com as defesas energéticas. Se parar, será que eu estou passando mal, mas acho melhor então avisar alguém. Não, mas eu acho que e se eu ficar aqui sozinho e tiver... Se fizer esse processo, se disparar isso, o sinal vai para o espaço, você às vezes cronicifica aquele sinal, no soma desnecessariamente, fica com uma aderência energética naquele padrão que causa, ao longo do tempo, bloqueios e pode realmente chegar à enfermidade física. Mas até lá, tem muito sinal que poderia ter sido atendido na hora certa. Tanto é assim que quando você trabalha um pouco de energia e já sabe que aquilo é um sinal, aquilo desaparece como veio. E ainda que seja um sintoma físico, você conseguiu atenuar sem precisar de tomar uma medicação e vai procurar ajuda clínica na hora certa, com quem precisa. Então, é preciso haver um desencucamento, é preciso a pessoa ficar desencanada do ponto de vista dos sinais e sintomas. Corpo, sintoma. Energia, sinal. Sinal é sutil, é mais suave. Mas, às vezes, é um mega sinal que a pessoa tem. E o mega sinal que a pessoa trouxe, que ela negligenciou, que é da paragenética, que veio lá de um acidente que aconteceu na outra vida. Não tem um órgão doente, não tem nada, mas tem uma cicatriz num lugar estranho, aparece um ponto num lugar que ela não sabia que tinha. Então, existem esses marcadores paragenéticos que a gente também precisa atender. Eles também emitem sinaléticas. Então, os marcadores paragenéticos estão aí para indicar, olha, eu preciso ter cuidado com esse órgão, porque eu tenho esse marcador na minha paragenética. Às vezes ainda nem tem o órgão físico afetado, mas tem o marcador, ele pode se concretizar. Então, essa área é uma área, eu diria, fascinante nesse sentido, porque é todo um universo por descobrir. Lembrando que a medicina só alcança, com muito esforço, a genética, a engenharia genética. Mas a engenharia paragenética, eles nem ouviram falar. E se a gente não trabalha na engenharia paragenética, nós vamos repetir enfermidades, porque não demos atenção àquele sinal gritante que estava ali e que era para ajudar a pessoa a descobrir. Quando ela percebe que aquilo é um sinal energético, ela fala, gente, mas eu tive isso durante tanto tempo que eu não sabia a explicação. E como precisamos de muito tempo, às vezes, para fazer o mapeamento, a pessoa precisa de ser muito atenciosa. Por exemplo, ontem mesmo eu percebi esse sinal no pulso, nos 2 pulsos. Essa semana toda, pelo fato de estar aqui para fazer esse verbete hoje, a minha semana foi pautada pela sinalética. O verbetógrafo exemplarista, verbaciológico, ele vive a questão que ele está dizendo. Ele não ouviu falar e vem contar alguma coisa que o professor Valdo vivenciou. Ele vem aqui falar da sua experiência. Então, essa semana, houve uma ampliação desse tipo de aspecto, justamente para me chamar ainda mais a atenção. Ó, que interessante, esse sinal aqui, não tinha percebido dessa forma. Ah, esse pegou desse jeito aqui. Ah, esse foi aquele contato que eu tive ontem, naquela situação da pessoa. Imagina, num país rico de informações como nós temos, né? Você liga a televisão desde manhã, já tem aquele catatal de coisa, você pode desenvolver uma sinalética espetacular, porque todo dia tem gente fazendo alguma coisa, ou que não devia, ou que até devia ter feito e não fez, e tudo isso, quando você entra, tem sinal. Então, não é que nem certas TVs a cabo que falam assim, não tem sinal, sem sinal. Tem que ter sinal, você tem que estar ligado, tem que estar branché, como dizem os franceses.
Página 2, parafatologia. 7ª linha. Pode falar um pouco a respeito desta mudança de paralentes para favorecer o descortino parapsíquico? A mudança de paralentes tem relação direta com a mudança do temperamento, modo de ver a vida, mundividência, o seu modo de ver as coisas. Então, a gente está sempre precisando renovar esse modo de ver, a mundividência, a sua visão do mundo, para você poder acrescentar aspectos novos à sua sinalética. Ele, sim, vai te descortinar um outro horizonte. Quando você muda um pequeno ponto no seu temperamento, que é a parte mais profunda da consciência e mais antiga, aquilo traz um efeito halo de expansão em tudo que você vai fazer. Por isso que a retrocognição ajuda, porque ela descalcifica determinadas áreas. Estavam calcificadas, a pessoa não tem outra visão, aquilo está tudo empedrado, não tem neossinapse, as sinapses são sempre as mesmas, responde igual. Então, a sinalética, ela existe para nos transformar. Ela é um elemento de autotransformação, que você começa a se ver como um ser extremamente sensível, com filamentos de percepção que não tem nada a ver com os 5 sentidos. Como é que vai explicar para uma pessoa que é só intrafísica, que só lida com a parte física orgânica, como que você vai explicar certos sinais tão nítidos, tão fora de série? Você sabe que tem um para-aparelho debaixo da sua unha e você percebe a diferença, que ele está ali? É algo estranho a você? É um objeto. Ele tem sensibilidade, ele tem temperatura, ele tem tamanho, ele tem uma série de coisas. Então, não é algo assim tão, vamos dizer, subjetivo e desmaterializado que você não perceba. Há certos sinais da nossa sinalética que eles são, às vezes, mais evidentes que o tato. Não é? A professora Sandra Tornieri, que está aí, já falamos do seu livro, professora, que é um livro que tem que ser de cabeceira, principalmente para quem está iniciando agora a sua autossinaleticometria. Comece hoje, abra o arquivo. Autossinaleticometria. Senti um sinal no ponto no meio da testa. Eu senti hoje um entumecimento nos lábios na hora que eu comecei a falar sobre tal coisa. Depois eu senti um arrepio em todo ao longo da coluna vertebral em função de um banho de energia que eu recebi dos amparadores. Então, ter essa firmeza na hora de começar a falar disso, para não ficar sempre um assunto meio titubeante, um assunto meio estranho, que a pessoa tem que usar uma porção de adjetivos para falar de algo que ela não conseguiu ainda dar um nome. Sinal tem nome, se não tem, você põe. Eles não são pagãos, eles podem ser batizados. Chame do seu sinal. Eu tenho uma flor aqui no meio da coluna dorsal, eu tenho uma flor. Ela se abre quando aquilo tem presença do doente próximo de mim. Eu não tenho acoplamento pelo nucal chakra, e isso faz um bom tempo. Mas esse aqui do sinal das costas, quando ele abre, ele é um chakra, ele se abre, ele é um chakra secundário, que ninguém comenta, mas para mim ele não é nada secundário, ele é muito evidente. Em certos ambientes, principalmente no período ainda em desenvolvimento, eu sentia muito isso em sala de aula, porque era aproximação de consciência doente, mas em alto nível de desequilíbrio. Então, a gente vai começando a criar. A sinalética são alarmes e são amortecedores. Pode servir para atenuar o impacto de uma presença estranha, um processo estranho na sua psicosfera. E aí, Malu, vale a pena só a gente lembrar que, como você bem colocou aqui na sua definição, a captação do sinal ainda não é a sinalética, né? A sinalética ela é composta dessas fases, né? Faz a captação, faz a identificação, faz a classificação com criticidade para ir compondo a sinalética, porque às vezes a pessoa ela percebeu algo, teve um primeiro sinal e já caracteriza aquilo como uma sinalética. Não, sinalética, né? Tem histórico. Tem histórico. Você tem que fazer a anamnese. Isso. O que adianta eu saber do sinal e eu não saber quando ele é desencadeado? Eu preciso associar. Então, eu precisei associar esse chakra das costas, que eu dou ideia de uma flor, porque assim ele se abre e ele garante uma certa defesa para mim, me chama a atenção e eu imediatamente tomo as providências. Então, nós precisamos repetir o sinal precisa ser muito repetido, muito evidenciado, para você saber em que padrões. Sinais desaparecem? Sim, porque eles, como se desenvolvem, alguns vêm, eles são primários, depois vêm os outros, muito mais importantes. Que você começa a ter sinais avançados, como da autopsicofonia, da biparacerebralidade, com a detecção de aparelhagem
específica do paracérebro. Então, tudo isso é perceptível, mas se a gente não começa a atender desde o iniciozinho, não tem o fino lá depois. Então, é preciso um cuidado, uma sensibilidade, uma observação, um atilamento maior. Efeitologia, página 3, na primeira linha. Pode expandir o efeito aliviador da sensibilidade energética? Sim, por exemplo, eu dei a questão da pessoa não ser cardiopata e sentir dores como se fosse de uma angina no cardiochakra. O professor Val dizia o espinho da roseira, né? Enfiar um espinho da roseira no cardiochakra. É exatamente essa descrição. É como se fosse isso. Você sabendo que você não tem isso, você logo descarta aquela condição. Não é? Você não vai ficar preso a essa condição, dando valor excessivo. E outra coisa, tem uma boa notícia, você vai continuar tendo isso. Em qualquer estágio, porque faz parte dos acoplamentos. Quanto mais intenso é o acoplamento com a consciência que você suporta, quanto mais mitridatismo você tem dentro desse acoplamento, mais é permitida a consciência se alojar ao seu holossoma para ela tirar o máximo proveito da medicação que você é. Se você é uma medicação, sabe disso? Então, quanto mais você suporta a intensidade de um acoplamento sem perturbar você, sem te causar um pertúrbio nas suas atividades, no seu cotidiano, você vai aumentando essa condição que o professor Valdo denominou de porta-assistidos. Eles podem inocular aquela consciência ali dentro, porque não vai perturbar a sua tarefa, você sabe o que está acontecendo. É como se fosse, entrou uma pessoa na sala, e daí? Eu continuo fazendo o meu trabalho. Vamos fazer. Se for para parar para atender, eu também tenho sinal para saber disso. Não, agora eu preciso parar para atender só isso. Para tudo e vai atender. Mas é preciso começar um programa de desdramatização da autossinalética. Não precisa, e tem a boa sinalética, tanto que nos meus exemplos tem a patológica e a rígida. Né? Já no eito dessa sua resposta, Malu, na maniologia, na página 4, a teletertuliana pede para você comentar a mania de fantasiar as interpretações paraperceptivas pelo uso da imaginação exacerbada. Ela fala que essa mania, muitas vezes, ela é utilizada, né? Então, pede para você comentar. Por isso que a mais. pessoa que tem uma sinalética já em estudo, assim como uma mensuração, ela começa a dar um desconto para aqueles relatos mirabolantes que as pessoas fazem, né? Entrou não sei aonde e apareceu não sei o quê, e aí abriu-se um espaço no céu, e aí surgiu... Vamos deixar isso para Joana d'Arc. Não está muito para nós mais isso, a gente pode ter um nível de discernimento muito melhor sobre tudo isso. Então, se a pessoa tem tendência ao exagero, ela precisa começar a fazer o programa do comedimento, parcimônia, moderação, sobriedade, fala aquilo que é. Você nota, às vezes a pessoa nunca estudou nada de conscienciologia, mas ela chega e fala com uma sobriedade sobre o que ela percebeu, que é exatamente aquilo. Ela não tem inibição nenhuma, fala exatamente, olha, percebi assim, desse modo, de tal coisa. Eu ainda não tenho esse sinal mapeado, mas eu estou procurando, porque já aconteceu uma outra vez. Você vê que a pessoa está em estudo da sinalética. Agora, se começa todo aquele carnaval de milhões de coisas que apareceu, que tinha uma luz, que tinha não sei o quê, não dá, gente, fica igual avistamento de UFO, você entendeu? Então, nós não precisamos passar por esse vexame. Todo mundo pode ser respeitado dentro da sua sinaleticometria, desde que saiba fazer isso com esse comedimento, essa moderação e, vamos dizer, e com pertinência, no momento certo. Com esse cunho autopesquisístico, autocientífico também, né, Malu? Claro. De estar sempre colocando como hipótese, a partir da repetição das experiências, que aquelas hipóteses vão ser confirmadas, né? Eu acho que essa mentalidade pesquisística, científica, dentro do paradigma consciencial, ela é extremamente importante. Fundamental, né, Cris? Acho que é aquela paralente, né? A mudança das paralentes que estão sendo mudadas. Né? De um cientista e uma pessoa que chegou agora, tábula rasa, não sabe o que é, mas estou pesquisando. Esse fenômeno ainda não sei o nome. Esse sinalético eu ainda não sei em que circunstâncias, mas eu estou pesquisando. Inclusive, eu estou escrevendo sobre isso, estou lendo sobre isso, estou investigando, estou conversando com pessoas, estou frequentando uma dinâmica. Você sabe, né, Cris? Eu fiz mais de 40 complementares, eu fiz 41 complementares. Escreveu um verbete a respeito, consecutivos. Né? Depois fiz um verbete dele. Além do relato, eu fiz um verbete sobre a experiência.
para me certificar da minha sinalética. Foi esse o meu objetivo. Eu estou aqui para me certificar da minha sinalética, que eu quero fazer análises profundas, mentais somáticas, sobre as minhas vivências parapsíquicas. Você vai chegando a um nível de confiabilidade que fica notório quando você fala da sua experiência. E é autossinaleticometria, né? Você não você. depende do outro para confirmar, é só você. e não pode depender do outro para confirmar, né? E dizer o que é, qual o conteúdo daquele sinal, daquela a experiência parapsíquica que você está passando. Página 2, fatologia, Marlon, no final da 11ª linha. Poderia ampliar o item o obscuro papel da glândula pineal e do esfenoide? Posso sim. A glândula pineal, em alguns répteis, me parece que eram os répteis, eles tinham essa glândula pineal no alto da cabeça, porque era a glândula que fazia com que eles se orientassem, os primitivos seres. Eles se orientavam por essa glândula pineal semi-exposta. No nosso contexto humanoide, aparentemente sapiens, aparentemente racional, essa glândula ela foi se introjetando cada vez mais, e alguns têm até essa glândula calcificada. E sabemos que ela tem um papel importantíssimo nos fenômenos parapsíquicos. As pessoas que trabalham com parapsiquismo, há pesquisas sobre isso, demonstrando que não só há uma ativação maior, como até tamanho de glândula pineal é diferente. Uma outra questão sobre o esfenoide. O esfenoide é a bandeja que segura o cérebro. A bandeja. O nosso cérebro está seguro por uma bandeja. Então, já dá a impressão que é para oferecer para os outros, né? Por isso que a gente tem aqui a verbetografia. O cérebro não é para guardar para você e para levar para o túmbalo, como dizia um amigo meu, para o túmbalo. Não é. É para você oferecer. E esse esfenoide, ele tem, dentro da linha, por exemplo, da osteopatia, que eu estudo há mais de 30 anos, no período que eu estava na França, eu já fazia uso da osteopatia com profissionais. A osteopatia é uma das pouquíssimas áreas que sabe fazer os 5 movimentos básicos do esfenoide para manter o cérebro bem alojado. A maioria não tem esses movimentos, fica tudo empedrado, tudo parado. Quando você tem uma boa flexibilidade energética e é sensível a essas terapias que não são alternativas, elas são definitivas, porque elas trabalham com as causas. Então, você vai ali, aquele profissional bem formado e sensível parapsíquico, ele sabe fazer essa adequação do movimento desse esfenoide que vem a ser essa bandeja do cérebro. O professor Valdo sempre falou dos sinais dele a respeito disso. Eu tenho alguns também que têm relação com isso. Eu tenho bastante sensibilidade na cabeça, vamos dizer assim, os meus mega sinais estão todos relacionados à área encefálica. Tudo relacionado com a área encefálica. E isso, então, é que ativa, para mim, no meu caso, o fenômeno da heteroscopia do cérebro, que eu tenho facilidade para fazer. Por quê? Porque eu tenho essa atenção a esses sinais que estão aí. E eu tenho certeza que tem relação com o esfenoide. Então, é bom a gente saber um pouco mais. Olha, para estudar a autossinaleticometria, você tem que estudar anatomofisiologia. Não tem jeito, não fuja disso, não adianta. Eu tenho uma coisa estranha aqui, ali, aqui, não tem o aqui e o ali. O corpo, tudo tem nome, porque é corpo, não é coisa mais física, tudo tem nome. Você sabe que é aqui, que é ali, porque se chama esse órgão, que é o pâncreas, aqui tem isso, tem o baço, e ali você vai para a cabeça, e você vai estudando essas áreas. Por exemplo, esse córtex pré-frontal, olha ali na minha ortopensatologia. Todo tipo de sinalética energética e parapsíquica se irradia a partir dos lobos pré-frontais. Não são lobos, tá, gente? Nós não temos 2 lobos dentro da cabeça. Embora eu acho que tem gente que tem. Porque a gente vê na televisão todo dia. Tem uma matilha. Quando há uma quadrilha, geralmente tem uma matilha de lobos. Mas aqui são os lobos. Então, a parte nova do cérebro é essa aqui, ó, pré-frontal. Tudo de avançado acontece por aqui. Tudo de mais primitivo acontece por lá. É isso que nos fez ser os sapiens, né? Foi justamente o desenvolvimento dessa área. Vamos aumentar essa parte aqui que está funcionando direitinho e vamos ver se a gente consegue se livrar um pouco daquele resto que está ali mais, vamos dizer, jurássico, para ficar mais para trás. O sapiens vem daí.
e outras áreas do cérebro, que são áreas primitivas, elas ainda são úteis, porque os primitivos somos nós. Enquanto nós formos primitivos, as áreas primitivas serão úteis. Para que a gente deixar de ser primitivo e usar mais sinalética, aquelas áreas, como tudo, todo órgão, cresce de acordo com a função. Não tem função, ele desaparece, né? É mais ou menos por aí. Professora Malo. Oi. Obrigada pelo verbete. Eu acho que está aí um tema que a gente precisa estudar mais, né? Essa autossinaleticometria. E eu queria que você comentasse um pouco mais sobre, lá na estrangeirismologia, você fala sobre as sensações e repercussões intracranianas, características da presença do paramicrochip. Esse paramicrochip, a gente sabe que ele são diversos tipos de paramicrochip, né, que eles podem ser implantados para diversas funções. E eu queria saber um pouco mais sobre isso e sobre se ele também pode ser trocado, né, de acordo com o que a gente vai evoluindo, né, e se eles podem ser removidos também. Sim. E que você expandisse um pouco mais sobre isso aí. Já há bastante informação sobre essa questão hoje, mesmo porque até as pessoas que são muito aficionadas de estudo de objetos voadores não identificados, muitas reclamavam que tinham algum chip na cabeça, que elas se sentiam vigiadas, se sentiam controladas por alguma coisa. Ora, tudo que existe do mal, existe do bem. Então, existe a paratecnologia. Por exemplo, eu escrevi um verbete chamado Holomnemo-paratecnologia, que é uma área da conscienciologia que estuda esses aparelhos ou aparatos ou para-instrumentos que ajudam a memória. Então, existe sim. Agora, os modelos vão ficando ultrapassados. É igual o Windows, XP, depois passou até o 2010. Tem gente que está com paramicrochip 2010 e tem gente que está ainda naquele problema anterior. É igual a internet de escada. Você entendeu? Porque a pessoa não usa. Para desenvolver, tem que usar. Quem gosta de ler, estudar e escrever, principalmente sobre o paradigma consciencial, é óbvio que ela vai ter companhia de ghostwriters que vão ajudar para ela fazer as pesquisas que ela tem interesse. É uma coisa óbvia. Ghostwriters, né? Os para-ghostwriters, eles vêm para ajudar. Então, você vê, você tem amparadores que são especializados nisso, principalmente a equipe de consciência que se apresentam como extraterrestres. Isso é muito comum nos nossos trabalhos. Mas não é em todo o trabalho, nem é com todo o EPICOM. Depende da afinidade do EPICOM com aquele tipo de coisa. Quem tem afinidade, eles vêm. Outra questão, temos que ficar de olho, porque os neo-intermissivistas estão todos chipados. Não adianta ficar falando com eles assim, linguagem de sinais, libras, entendeu? Tem que falar a língua que é a língua deles. Senão o negócio não funciona. Então, o paramicrochip, ele atende a uma necessidade. Quem cria a necessidade? Você. Você é um criador de necessidades? Você cria a necessidade parapsíquica do que você ainda não possui, para que você tenha, vamos dizer, mérito para ter esse tipo de interesse dos seus parapreceptores, dos seus professores, dos seus, vamos dizer, dos seus orientadores extrafísicos de trabalho? Você tem linhas de pesquisa, você pesquisa em determinados setores. A nossa ignorância é enorme. Então, nós precisamos da companhia deles para esse desenvolvimento, esse desempenho. E você permitiu, deu autorização, deu sinal verde, para eles fazerem experimentos com você. Você é lúcida para essa realidade. Não tem nenhuma inculcação de ficar preocupado, será que vou ficar com um aparelho na cabeça, eles vão me controlar? Isso é coisa de gente maluca, gente desequilibrada. Se você tem confiança no seu amparo, seu parapsiquismo, ele é estudioso, sério, não há por que você não ter professores suprindo as lacunas de conhecimento. É a coisa mais natural. E como eles suprem isso? Às vezes, com aparelhos, os para-aparelhos, a paratecnologia. Porque ele não vai estar ali o dia inteiro te acompanhando. Ele sabe que aquilo para você é uma prática constante. Então, ele fala, vale a pena fazer um chip nessa pessoa, porque ela vai trabalhar muito, tem muita coisa para fazer. Então, nós temos que ajudar. Dar um gadget daqui, o outrozinho ali, uma incrementada de lá, e eles vão criando um Robocop, se você quiser. E você não tem nenhuma inculcação com isso, faz isso com a maior naturalidade, tem abertura, neofilia, prudência, não é uma pessoa folgada. Então, agora, uma pessoa que sabe que está sendo tratada assim por amparadores, essa pessoa tem uma conduta na vida muito diferente das outras pessoas, porque ela sabe que ela está a serviço
da multidimensionalidade. Ela não pode abusar de nada. Ela faz tudo dentro de uma linha estrita e muito tranquila. Aquela rotina está ali, infalível, todo dia. Uma autodisciplina prazerosa, né, Marlo? É uma satisfação. A coisa melhor do mundo é voltar para a rotina. A coisa melhor do mundo é ter a liberdade de voltar para a própria rotina. Eu me dou a liberdade de voltar para a minha rotina, que para mim é um paraíso. Então, é sentar ali, você tem a companhia daqueles amparadores sábios, técnicos, e que te dão uma inspiração aqui, e põe mais isso ali, e você vai, o seu trabalho vai florescendo com um nível assim, de muita singularidade. Tudo fica muito singular, porque nós somos únicos. Cada um pensa de um modo singular. Agora, você imagina a sua singularidade acompanhada da paratecnologia, porque os amparadores confiam no seu trabalho. Sabe que você vai falar as coisas com todas as letras, sem fantasia, sem excesso, sem exibicionismo. Não é para convencer ninguém, não tem o menor interesse em manipular a informação, entendeu? Seduzir quem quer que seja, fascinar as pessoas, não tem. Então, eles sabem que aquilo vai ser passado no osso, como precisa. Isso é a TARES. Então, a TARES de ponta, ela depende muito da paratecnologia, muito. Ela é irmã da paratecnologia. Você não faz nada sozinho. E não é amparador 24 horas te pagiando. Você não quer dar trabalho. Pelo contrário, você fala, não, deixa os aparelhos, pode ir que eu aqui me viro, já aprendi. Deixa comigo. Se der alguma zebra, eu grito. Pronto. E aí vai em frente. Então, essa coragem, esse despojamento, essa desdramatização, faz com que o parapsiquismo tome áreas muito originais. Muita verpom surge a partir disso. Pelo menos dentro da minha experiência. Então, Marlo, parabéns aí, pelo verbete. Obrigada. E aqui na fatologia, na página 2, na penúltima linha, você fala do raio de ação da sinalética no local de poder em atividades públicas previamente calculado. E eu queria que também você abordasse sobre a forma holopensênica interferindo tal qual o local de poder. Tá. A forma holopensênica é um conjunto de pensênios já bem consolidado que cria uma formatação, uma modelagem. A pessoa entra ali, ela se torna aquilo. Por exemplo, eu dei aula lá no ITA, no INPE. Lá dentro, se você bobear, você bate continência. Você entra, você, e sai fardado. Sim, senhor? Não, senhor. Por quê? Porque essa forma holopensênica ela é predominante. Agora, se você não tem nada a ver com aquilo, você começa a desfazer a forma. Olha, eu morei na Catalunha, em Barcelona. A forma holopensênica catalã é fortíssima. É tão forte que eles estão querendo virar um país. Desse tamanho, falando catalão. Você vê como é que é forte. Não é verdade? E você pode entrar lá e desfazer aquilo. Mas para bancar essa desconstrução, seu holopensene pessoal, seu mater pensene, sua intencionalidade básica, ela já tem que estar muito consolidada. Por exemplo, gostar de liberdade, gostar de universalismo. Você chega lá, eles querem separar o país para ser uma república independente. Você fala que tem alguma coisa errada por aqui. E se você começa a falar tudo ao contrário, e não a favor. E aí tem uma grande vantagem não precisar de fazer média com ninguém, nem preocupar se vai agradar quem quer que seja. Não vai mesmo. Então, é bom, já que não vamos agradar mesmo uma unanimidade, que bom que não há, vamos falar o que precisa, vamos fazer o que precisa. Com isso, você constrói um outro local de poder para você, o seu oásis. Você faz oásis em qualquer parte do planeta. Montou a tenda, começou a trabalhar com energia e fez TENEPS, sai de baixo. Pode estar tudo poluído em volta. Ali vai ficar limpo. Pode ser uma poça d'água, mas vai ficar limpo. Então, é ter isso claramente e não entrar de bobo nas coisas, porque chega num lugar e descuida disso, da forma holopensênica. No dia seguinte, a pessoa está engolida pela forma. Isso acontece muito nas famílias. A pessoa sai de casa, mora 30 anos, não sei aonde, volta para casa, só falta botar um babador e ficar outra vez, voltar a ser criança. Isso é a forma holopensênica atuando. Você tem que ser você, onde quer que você vá. Não tem que adulterar a sua manifestação onde quer que esteja. Você pode ser educado, você pode ser adaptável, você pode fazer concessões cosmoéticas, mas não virar outra pessoa porque a forma te engoliu. Então, para isso, local de poder. Eu até em restaurante, eu só sento em local de poder meu. Qualquer lugar que eu entrar, em qualquer ambiente, eu vou procurar o lugar de onde eu tenho a visão panorâmica, porque é dali que eu vou ver o que precisa ser feito, onde eu posso ajudar.
e onde eu posso também me preservar. Eu falo sempre, quem preserva o direito de todos tem o direito de se preservar. Eu me preservo. Então, eu estou trabalhando a favor do direito de todo mundo, inclusive o meu próprio, que me dá isso. Então, é nesse sentido que eu coloco o raio de ação da sinalética local de poder. Ficar em qualquer lugar, sentar em qualquer lugar, dar uma palestra de qualquer... Eu só comecei sempre os meus trabalhos, quase 30 anos de viagem, arrumando o ambiente inteiro onde eu vou me manifestar. Essa mesa não é aqui, é ali, essa cadeira é mais para trás. Porque quando entra no local de poder, aqui, por exemplo, eu tenho aqui é um lugar que já está, vamos dizer, consagrado, consolidado para isso. Mas cada um tem o seu estilo, né? Eu tenho o meu estilo, eu me encaixo aqui, estou com o meu verbete aqui, tudo está à minha mão. A minha casa é a mesma coisa, que eu falo, minha casa é uma casa de vestir, não de morar. Eu visto a casa, eu chego na casa, eu visto. Então, ali eu tenho o meu ambiente. As pessoas têm que fazer de qualquer lugar a sua casa, porque sabem lidar com o local de poder. Não é negligente, não perde isso de vista em nenhum lugar. Sim, isso daí acaba potencializando a sua capacidade sinalética devido a essa otimização prévia, né? Sinalética não tem férias. Se a pessoa acha que sinalética tem férias, está roubada. Para mim não tem, nunca teve. Sinalética, para mim, é a prioridade. Parede tem, mas e energia? Porta tem, mas e energia? As pessoas estão muito bonitas, a decoração é ótima. E a energia? Eu estou querendo saber como é que eu estou respondendo àquele ambiente. Então, esse atilamento, a gente vai colocando aos poucos na vida e estudando principalmente. As minhas prioridades são, de fato, essas. O paradigma consciencial é uma prioridade para mim? Sim. Ah, claro, óbvio. Não, não é. É igual a pessoa que fala, um dos meus valores, a minha família é o meu valor. Ela não vai em casa nunca, trabalha até de madrugada e no fim de semana leva trabalho para casa. Nunca foi a uma reunião de escola do filho, não acompanha ninguém, não almoça com a família e não tem contato nenhum. Diz que é meu, mas eu faço isso tudo por vocês, eu tenho esse valor. Isso não é um valor para a pessoa. Então, a gente tem que ser bastante autocrítico nesse sentido para saber, o paradigma consciencial é um valor para mim? É um princípio intermissivo? Muitas vezes não é. Você vai ver que a superfície da vida da pessoa não parece nada com o paradigma consciencial. O way of life conscienciológico, ele é notório. A pessoa percebe, você é diferente, o que você faz? Por que você é assim? E um diferente positivo. Agora, isso tem que ter, a pessoa já fez uma série de escolhas, e dentre elas, valorizar a sinalética energética. A minha pergunta, quando chego nos lugares, é: quem é a minha pessoa alvo? Por que eu fui trazida aqui? Quem é a minha pessoa alvo? Por que eles não iam me alocar para uma coisa boba, inútil? Eu tenho um alvo, eles me trouxeram por causa de alguém, eu quero saber quem foi que me chamou. Quem foi aquele? Ah, então é com ele que eu vou falar. Então, se a pessoa tem uma vida social, que ela vai a qualquer coisa, em qualquer lugar, com qualquer um, ela nunca vai ter uma sinalética confiável. Outro aspecto aqui na página 3, que é parafatologia, terceira linha. Você coloca ali no meio da linha, né, a quantificação das sinaléticas de desbloqueios cortical e paracortical. Você pode aprofundar? Sim. Saber detectar bloqueios corticais. Tem que saber detectar. A cabeça fica diferente naquele ponto. Você nota, tem uma carga. Ali tem uma carga. Não é simplesmente uma dor de cabeça, um desconforto. Tem uma carga naquele local que está difícil expandir. Ali você vai trabalhar bastante com a exteriorização de energia. Às vezes, colocar a mão aqui, colocar em frente ao fronto e exteriorizar profundamente. Fazer aquele circuito interno energético várias vezes, até aquilo sair, até aquilo despregar, soltar, diluir, tirar aquela aderência. Nós temos no nosso corpo, nós temos uma espécie de macacão, que são as fáscias. Elas são entrelaçadas e muito fortes, e você veste um macacão. Todos os músculos, toda a sua estrutura musculoesquelética, ela é contida por um macacão chamado fáscias. Quando você faz uma cirurgia ou tem um corte, você machuca aquilo ali. Aquilo vai cicatrizar, mas a fáscia vai ficar colada. Se você não fizer massagem naquele ponto, ali você vai ter uma aderência. É a energia igualzinho. Deu um corte,
Chegou uma carga, não limpou, vai calcificando, calcificando, até chegar no órgão. Daqui a pouco o órgão está com a função comprometida. Então, na cabeça é uma coisa importantíssima. Ainda mais hoje, nós vivendo com essa questão do mal de Alzheimer e tantas outras loucuras aí neurológicas que aparecem, nós precisamos ter bastante cuidado. Depois tem o problema ambiental, tem o problema alimentar. Nós precisamos de estar atentos a tantas outras variáveis. O problema da tecnologia, né, Marla? A tecnologia afetando. Ó, fone de ouvido, eu falo, né? Aqui na sua estrangeirismologia. Aqui você vê, morar perto de torre, dormir com o celular embaixo do travesseiro. O que essa criatura pretende da vida? O órgão mais nobre seu, deitado em cima de um processo tóxico. Uma bateria que a gente só vai saber nas outras gerações o que vai fazer. Vão aparecer as doenças, todas já estão aparecendo. E toda geração é cobaia da outra. Toda geração que nunca comeu melado, quando come, se lambuza. Sempre igual. Celular distante. Eu tenho o hábito de falar no celular somente na minha casa. Eu, rarissimamente, eu atendo um telefone na rua. Quando atendo de viva voz e já aviso que eu não estou disponível. Porque na minha casa eu só atendo de viva voz, longe de mim. Eu nunca trouxe um celular para dentro do meu quarto. Eu passei a usar celular há 2 ou 3 anos. Entendeu? Parafatologia, tudo bem, Sandra, André? acho que é a Sandra quer. Sandra, vamos lá. Acho que já estava... Parabéns pelo verbete. Como eu continuo no estudo, né, da sinalética, como você falou, eu concordo, é uma coisa que continua, né? Eu queria que você explorasse aqui na página 3, você colocou ali, dentro da parafatologia, a detecção do autotranse intelectual lúcido na biparacerebralidade. O transe intelectual na biparacerebralidade, ele é um transe ao mesmo tempo suave e intenso. Porque ele significa fundir a sua máquina pensante paracerebral a de outra consciência. E você, por um trabalho, por exemplo, aqui no tertuliário, aqui na exposição de verbete, coisa mais comum que tem, o transe. Porque fica mais fácil para os amparadores fazer o jogo da informação, da pergunta que está lá, do que está aqui e do que eles acham interessante eu abordar. Então, é uma coisa que faz parte do seu cotidiano, você não fica diferente, estranho. Eu tenho que confessar que, muitas vezes, ao término de certos verbetes aqui, eu levo um tempo para voltar à minha condição normal. Normal que eu falo é muito menos rica de percepções. Mas, como eu também tenho experiência com o curso SCP-1, o curso de extensão, eu dei SCP-1 durante 2 décadas, e lá eu sempre soube que esse problema existia, nesse sentido, porque, de acordo com o meu interesse em ajudar a pessoa, eu ia ficando um pouco com ela, com aquele, eu parecia uma medusa no final do curso. Eu levava um tempo depois em casa para poder eles irem tirando esses contatos. Porque isso adianta, por exemplo, muita pergunta não precisa ser feita porque você já respondeu. Por quê? Não é porque você adivinha, é porque os amparadores estão conectados aqui, eles já vão fazendo o input do que precisa. É igual a professora Cristina, ela está com as perguntas na mão, ela já sabe o que ela vai falar ali. Ele já tem as perguntas na mão, então ele só me passar. Então, o transe biparacerebral, até ontem eu fui chamada a atenção extrafisicamente para escrever isso. Muito importante. O transe autoparapsíquico biparacerebral. Porque essa expressão biparacerebral fui eu que trouxe também, não existia na enciclopédia. Por quê? Porque muita gente passa por isso, principalmente o docente Sim. passa por isso. O docente que trabalha com explicação, com orientação, com trabalho, não é impossível ele fazer isso sozinho. Então parece que você sabe tudo, mas você não sabe. Na verdade, você aprende junto. Você tem o jogo de cintura e vai aprendendo junto com os amparadores. Então, esse trabalho, até a Cristina comentou, né? Não dá para você depender do outro para você fortalecer sua autossinalética. Eu diria que sim. Eu diria que existem algumas sinaléticas, como essa, por exemplo, do transe paracerebral, ou também biparacerebral, ou transe pangráfico, que a gente também está estudando, né? Eu faço parte da dinâmica parapsíquica, né? Lá da Unescom, que a gente tem o estudo da pangrafologia.
E aí existem relatos do próprio EPICOM e as pessoas que participam que trazem muito parecido com essa sua abordagem, né, de uma sinalética de um transe pangráfico, nesse estilo, onde o amparador amplia todas as suas capacidades, a pessoa fica realmente com seus megatrafores ampliados, aí ela consegue trazer e colocar no papel aquilo que realmente a recuperação de cons, alguma coisa assim. Então, a gente está mapeando a sinalética. Na verdade, cada um está mapeando a sua, mas está vendo que existe muita, vamos dizer assim, similaridade com a sinalética do outro. Isso não quer dizer que você vai copiar a sinalética do outro, não é isso, mas você está pensando, não, isso também acontece comigo. Não, isso daí é uma coisa que pode ser relevante de observar. E aí sim você faz uma pesquisa junto com outras pessoas. Eu acho que isso é possível, né? Talvez eu não tenha me expressado bem o que eu falei, no sentido de nós dependermos do outro para que haja a classificação. Sim, não depender, com certeza. Entendeu? Depender, para que haja classificação do que nós estamos sentindo. Entendi. A classificação nossos tem que ser sinais. individual, Né? A classificação, não, essa concordo. a pesquisa tem que ser individual. Concordo, né? perfeito. Porque você perceber algo e o outro dizer para você, olha, isso é isso, isso é isso que aí eu não acho tem que você condição. tem que ter muito cautela. Também, entendi. Sandra, eu vejo também que esse transe da biparacerebralidade, ele pode ser similar para algumas pessoas, porque o cérebro está aqui, ele é parecido, e a outra questão é a paratecnologia. A paratecnologia, ela padroniza um pouco certos fenômenos. O da biparacerebralidade, por exemplo, não dá para fazer com a pessoa, que altera totalmente as sensações da pessoa. Ela pode tropeçar, pode cair, ela pode perder, por exemplo, às vezes apagava todo o conteúdo do que eu falei. Eu saía daqui, eu não lembrava uma única palavra do que aconteceu. Eu falava, sabe aquela pergunta, não tem a menor noção. Você fica fora do ar? Não. Eu deixo voluntariamente que isso aconteça, porque é muito mais interessante para o trabalho que seja assim. E como eu não tenho nenhum medo disso, não me assusta, não me causa qualquer... Eu sou uma pessoa muito atenciosa, não sou propensa a acidente de percurso e nada disso. Então, eu fico muito à vontade com esse tipo de questão. E a gente está estudando uma conexão, é claro, né? A gente sabe que não vai ser para hoje, né? É uma coisa mais a médio e longo prazo, a conexão desse tipo de transe com o teleguiamento autolúcido. Eu vejo, a ligação é direta, né? Porque aí a pessoa começa a ter, assim, essas percepções e aumentando cada vez mais essa condição. Isso é o teleguiamento. Inclusive, eu tenho uma técnica de conexão com as centrais extrafísicas que tem relação direta com isso, da ancoragem da autorrestauração pensênica. Então, isso tem relação direta com aparelhos, com a questão da paratecnologia, com o contato com as centrais simultâneas e você passar pelo transe autoparapsíquico da biparacerebralidade. A pessoa está psíquica, então facilita demais, porque eles já sabem que não vai ter problema com o ritmo. Você tem bom vocabulário, se expressa bem, tem boa dicção, não vai embolar nada, nem vai misturar as estações. Aquilo vai ficar claro. Então, isso é muito comum. Por exemplo, eu trabalho, às vezes, com 2, 3 verbetes ao mesmo tempo. Eu leio 3, 4 livros ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto, porque eu faço comparações durante a leitura. Falou dessa pessoa aqui, eu vou lá naquele. Você acha o quê? Não, esse aqui acha aquilo. Depois é que eu tiro a minha média da personalidade. Pesquisa histórica eu só faço assim. Agora, tem que ter jogo de cintura para fazer isso, porque é um trabalho, uma tarefa cerebral física muito mais ativa do que simplesmente pensar, estudar, ler e escrever. Não é bem assim. Então, preciso ter todo um cuidado. Eu trabalho num ambiente extremamente seguro, fico dias, às vezes, trabalhando direto. Então, facilita tudo fica facilitado. Parafatologia, página 2, quinta linha, de baixo para cima. Como podemos ampliar a avaliação clara da sonoplastia timpânica de autodefesa energética? Essa é uma pergunta que vem de Portugal. Ela tem essa sonoplastia timpânica, ela tem gradação. Ela tem gradações as mais diversas. Então, para cada caso, você vai ter que estudar como que aquilo aconteceu. Pode ser no início, igualzinho aquele mosquiteiro de padaria, com aquela luz azul, quando o mosquitinho bate, faz tum, caiu o mosquito. Pronto, isso aí já é o primeiro. Agora vamos partir para as coisas mais avançadas. Às vezes é uma turbulência total, às vezes surdez absoluta, desaparece tudo, todo o som. Às vezes tem um som que vem lá do fundo e começa a chegar. Então, essa sonoplastia timpânica, a pessoa vai ter que se acostumar.
essa questão da surdez é muito interessante, porque abafa os 2 ouvidos de uma única vez, some tudo, daqui a pouco aquilo volta. Então, aquela presença causou esse tipo de interferência. Não há maneira da gente falar que, quando é assim, é não sei o quê, quando é não sei o quê. Não, isso é muito bom para o pessoal que gosta da mídia, né, para vender coisa. Então, eu falo, não, se você sonhar com lagartixa, é porque você vai viajar. Se você sonhar com um ovo quebrado, é sinal que você vai ter um prejuízo. Aí não dá. A sinalética não combina com nada disso, ela tem que ser estudada pessoa a pessoa. E você lê tudo que aparecer para você formar o seu próprio vocabulário. Agora, da Suíça, Malo, em binomiologia, na página 3, no final da primeira linha. A verbetógrafa poderia comentar o binômio arrepio-formigamento? Sim, ele é bem comum, né? E ele é um fenômeno de confirmação. Ele também é um sinal de alarme, mas ele é um sinal de confirmação. Às vezes, esse arrepio-formigamento, ele surge com uma presença até sadia, uma presença extrafísica, um amparador. Às vezes, você está dando uma instrução para alguém ou fazendo um esclarecimento e você tem esse formigamento. Comigo acontece muito na área da cabeça, que é a minha área de maior sensibilidade. Eu sinto bastante áreas diferentes, mas há outros que ocorrem, por exemplo, na perna, em outros pontos do soma, e que tem conotação com outros fenômenos diferentes. Patologia, uma festa que está acontecendo na sua rua, lá em frente à sua casa, e você escando do lado de cá, tudo acontecendo com relação àquelas pessoas. Enfim, a gente vai tendo que fazer as tentativas, erro, ensaio, acerto, não tem outro jeito. Fatologia, agora na página 2, Malo, na 9ª linha de baixo para cima. Uma pergunta que vem da Alemanha. Poderia comentar a identificação do órgão de choque nas assimilações interconscienciais? Sim, eu fiz um verbete que chama locus minoris resistentiae. É um nome em latim, mas ele é usado, é o órgão de choque, é o órgão de ponto de menor resistência que a pessoa tem. Todo mundo tem isso. E a gente precisa saber e conhecer qual é o meu órgão de choque. Ele pode mudar ao longo da vida? Pode, ele muda ao longo da vida. Você podia, por exemplo, ter um sinal paragenético de um órgão de choque, como a cabeça ou o pulmão, e ele modificar ao longo da vida, porque você tomou uma série de providências e você refez com a questão da paraplasticidade da paragenética, você consegue mexer em determinados contextos paragenéticos, você altera o órgão de choque, que era de um tipo, ele passa a ser outro. Então, é bem importante a pessoa conhecer esse órgão de choque pessoal, nas assimilações. É para lá que a carga tóxica vai. Vamos supor, uma pessoa que não consulta o dentista com frequência, só vai quando tem dor. Essa pessoa está construindo um órgão de choque para ela, que as cargas estão indo todas para lá. O professor Valdo era odontólogo e médico. A boca é muito perto do cérebro. Cuidado, é uma coisa muito séria. Agora, na página 2, na fatologia, perguntas vindo da Espanha, de Madrid. Fatologia, página 2, primeira linha. A intensidade do sinal energético gritante ainda negligenciado. O que faria uma pessoa dedicada à aplicação das ideias conscienciológicas não poder sentir tal sinal gritante? Olha, o professor Valdo tem uma frase que está anotada muitas vezes por mim. No parapsiquismo, o mais difícil de perceber é o óbvio. Isso responde. O mais difícil de perceber, óbvio, aquilo sempre esteve ali. Como sempre esteve, a pessoa não prestou a mínima atenção. E aquilo era um mega sinal. Ele está sendo negligenciado, pode ser até um órgão de choque, pode ser algo de mitridatismo que precisa de ser feito, e a gente não uniu uma coisa com a outra. Leva-se tempo, às vezes, para chegar a uma conexão mais séria, né, do eureka, que a gente faz. Puxa, como eu nunca percebi, eu tenho esse sinal desde criança, nunca dei importância desse modo, achei que era uma coisa banal, qualquer, deixa para lá. E a gente não faz isso, às vezes, com uma intenção até ruim, ou por querer baratear, é porque não percebe. O óbvio é muito difícil de perceber, por isso que a gente tem que olhar. Por isso que viajar é bom, porque quando você volta para sua casa fica nova. Você acha uma opção de coisa que não presta lá, que precisa jogar fora, e coisas que não estão funcionando, que precisa consertar. Agora, ainda na fatologia, na 10ª linha,
Poderia explicar sua experiência com a quantificação da força presencial expandida pela ativação da autossinalética? Inferir o efeito de nossa força presencial não seria uma forma de mapeamento? Ajuda, ajuda sim. Agora, observe então o efeito nos ambientes e nas pessoas, onde você chega. Muda tudo. Você chega num hospital, como todo mundo chegou para fazer um exame simples, está lá aquela sala cheia. Você tem vamos dizer assim, um manancial de possibilidades com a sua sinalética ali naquele espaço. E é bom observar e comentar isso depois no ambiente compatível. Por isso que escrever o verbete é bom. Ele ajuda a fixar as experiências multidimensionais e parapsíquicas no cotidiano da pessoa. Que às vezes a pessoa, ela estuda o paradigma, trabalha com o paradigma, mas não aplica ele no cotidiano. A multidimensionalidade não está presente. Sinalética é multidimensionalidade. Viver pensando na sinalética é uma pessoa que está vivendo multidimensionalmente. Então, é bem importante essa postura íntima, até a gente se acostumar a usar. É a mesma coisa falar, ontem eu tive um sonho. Não, não foi bem um sonho. Eu tive uma projeção semiconsciente, em que me ocorreu tal fato. Mudou, mudou. Aí eu tive uma coisa assim na cabeça, uma coisa estranha. Não, eu tive uma sinalética ontem na cabeça, porque eu estava resolvendo um caso sério com tal pessoa. Entende? Nisso tudo pode ajudar. Nina? Vale a pena. Alô, alô. Pode ir falando que o microfone vai funcionar. Acho que esquenta, né? Ele vai esquentando. Eu acho que, aproveitando isso que você falou, valeria a pena você comentar aquela experiência do paladar, que você foi num lugar, sentiu que o paladar estava diferente e levou para uma assistência que desencadeou outra. Que você disse que aquela alimentação estava com gosto diferente. Sim, porque às vezes você, por um sinal parapsíquico, você pode detectar. Eu saborei uma coisa no mesmo lugar. Sabe aquele biscoito de frutas que a gente gosta, Cris, de frutas? Aquele bolo de frutas. É, bolo de frutas. Bolo de então, frutas. ele não faz mal porque é bolo de frutas, até parece. Então, eu fui comer esse bolo no mesmo lugar e estava com um gosto diferente. Eu fui procurar e fui perguntar. Eu não me contentei de ficar com aquilo. Não fui fazer uma queixa. Falei, o que aconteceu? Por que esse que vocês fazem aqui há tanto tempo, tão bem feito, por que está tão diferente? Ah, é porque o senhor confeiteiro que fazia isso morreu há 15 dias. Ah, tá. E a pessoa que substituiu ele é uma moça nova, uma nutricionista. Ela sofreu um acidente ontem, estourou um bujão de gás em casa, ela está no hospital. Ora, você quer uma sinalética melhor do que essa? É claro que eu pude atender o senhor que dessomou há 15 dias e a moça, num acidente de percurso gravíssimo. Por que aconteceu esse marco PK com essa moça? Se ela foi lá por causa do doce que estava sendo feito. Então, se eu não tenho essa curiosidade, se eu banalizo, ou se eu simplesmente, isso está muito ruim, não é mais assim, isso aqui mudou, não está bom. Olha bem, o sinal pode chegar, levar você lá na assistência. Agora, esse interesse pelas coisas, a pessoa precisa descobrir, porque senão ela não vai nunca ter uma sinalética boa. Ela deixa os fatos acontecerem parados na primeira. Eu nunca paro na primeira, eu quero saber a segunda, a terceira, a quarta, até chegar. É aquela mesma questão. Quem é a minha pessoa-alvo? Malu, deixa eu pegar o gancho, porque foi muito interessante quando você respondia, me chegou essa pergunta já é a 39ª, ela está lá no final, mas eu acho que está muito dentro desse contexto, uma pergunta que vem de Florianópolis. Olha só, a partir da sua trinomiologia, na página 4, na segunda linha, você menciona o trinômio desassim energossomática, desassim psicossomática, desassim mental-somática. E aí o Tertuliano faz o seguinte relato e pergunta: esse item me chamou a atenção, pois naturalmente tenho muita facilidade para assimilar. Às vezes sinto uma angústia enorme ou uma dor do nada, e mais tarde fico sabendo que alguém está em maus momentos, por exemplo. Isso é corriqueiro. Isso seria patológico por si só? Ou seria neutro, visto que tenho trabalhado muito minhas energias e sendo uma decorrência natural do caminho da desperticidade? É claro que é isso, você está trabalhando. Então você vê, você passa a funcionar como um reflexo, naquela ideia do mata-borrão, que é aquilo que você usava em cima da tinta em excesso para absorver. Se uma pessoa está precisando de você, ela transmite o sintoma para você e você começa a sentir aquilo desde cedo. Desde manhã, hoje eu tive essa pressão, essa dor aqui, esse incômodo dali. Daí aí chega o pedido da TENEPS, exatamente o pedido com aquela sintomatologia. Então você vê,
Isso aí está mostrando que você está expandindo cada vez mais a sua capacidade de absorção, de assistência. Agora, tudo que vai para um lado pode ir para o outro. Tem que ter muita atenção? Tem. Eu me lembro que lá pelos idos de 1989, eu comecei a trabalhar com um grupo de pessoas com HIV, coordenadas pelo professor Hélion Pova Filho. Ele me convidou para dar aulas de projeciologia para um grupo de pacientes dele e que ele estava experimentando as técnicas que vieram a se consagrar como sendo as boas técnicas para se tratar esse caso, soro positivo. Eu comecei a dar essas aulas, eu ia lá, fazia a parte prática no final, tudo como dentro da clínica. O professor Valdo me chamou, Marlo, você precisa de pensar bem se você quer continuar esse trabalho, porque ainda não há nada de pesquisa sobre o contágio a partir do ectoplasma. Como você é ectoplasta, você pode ter o contágio. Ok? Ok. Aí a pessoa morre de medo? Não. Se eu não tenho estrutura para saber o que pode me preservar e o que é perigoso para mim, o problema é meu, né? Aí é que está pior mesmo. Então a gente tem que criar uma estrutura íntima, firme, boa, sustentável, corajosa, positiva, para que os amparadores possam vir e falar isso para você. Eu sei que ele não falaria isso para outra pessoa. Para mim ele falava. Ele fala, para você eu posso falar. Por quê? Porque eu não ia desmontar em lágrimas e não ia pensar que eu já estava com contágio e que não sei o que perigo, não quero mais me aproximar porque eu posso. Não tenho isso. Agora, não sou imprudente. Então, se não há pesquisa ainda dizendo o que o ectoplasma do doador intenso, porque é de materialização. Então, ectoplasmia de materialização não é simplesmente doar um pouquinho de energia para uma pessoa. Você melhora a pessoa lá, tudo nela fica melhor, por causa disso. Principalmente quando é o neuroectoplasma, que você doa a sua cabeça. Todo dia você está fazendo doação de para-órgão. Você está doando para cérebro, está doando tudo. Então, e não existe ainda uma pesquisa que demonstre que na hora que eu reassimilo aquilo que não foi usado, se eu estou fazendo contágio nesse momento, porque o ectoplasma, segundo as pesquisas, é um elemento semifísico, semimaterial. Tem matéria albuminoide, tem ácidos graxos, não é uma coisa assim que é do além, é algo dessa dimensão. Então, a pessoa tem que pensar, eu tenho estrutura para mexer com isso? Não, então não mexa. Vai tratar da estrutura psicológica, emocional. Tenho, então eu vou. Então, essa pessoa que está ali, nos perguntando, Cris, é uma pessoa que já está ali num pontinho mais avançado do trabalho da assimilação, que é a assimilação à distância. Isso, mas aí você fala bem aqui o que chamou a atenção do seu trinômio é o trinômio da desassim, não é isso? Então ele fala que ele tem facilidade para assimilar, mas sente angústia, uma dor do nada, e mais tarde ele fica sabendo. Então, há necessidade dele reforçar essa condição da desassim, sem dúvida, né? E outra questão, a assimilação mental somática é a mais complexa que tem, que é a assimilação da ideia. Plantou aquela ideia na sua cabeça, dançou. Levou para casa, ficou ruminando, lembrando, voltando. Não, tem que desencanar, solta, larga, deixa. Terminou, ouviu aqui, como diz o professor Valdo, uma demanda sofocliana, dramática, paciência, vamos tratar disso, saiu dali, a vida continua. Não pode ser carregar de um lado para o outro. Então, a pior assimilação, na minha percepção, não é energética, é assimilação de ideias patológicas. Todo assédio começa por uma ideia. Ele começa e termina. Então, é bom a gente terminar com a ideia que não presta rapidinho para ela não se hospedar no nosso ambiente. A psicossomática, a emoção da pessoa, a angústia. O que a consciência doente faz e não sabe que faz? Quando ela cola em você com aquela energia, a sua holomemória vai procurar responder que sentimento é aquele. E aí você vai achar na sua holomemória algo que corresponde. Vai falar, então eu hoje estou um pouco assim, quem sabe um pouco assado, e um pouco desassim, que tal? Tem que ficar um pouco desassim, porque você olha, se você faz a imantação da emoção para você e busca na sua holomemória, faz uma busca rápida, encontra, então é por isso. Porque a consciência tem esse hábito de justificar tudo que ela sente. O cérebro precisa disso. Ela precisa. O cérebro precisa buscar respostas. E precisa e é importante buscar. Não é do nada, é bacana que seja assim. Mas tem que ter cuidado, porque esse acoplamento, ele vai lá na sua holomemória, vasculha a sua holomemória, para achar algo compatível com o que a consciência está sentindo.
Isso não tem nos manuais, isso não tem nos livros. Você tem que experimentar, e tem que descobrir, e tem que fazer o desassédio. Então, a vida não precisa ser assim, ela pode ser desassédio. Melhor coisa que a gente pode fazer. E só terminando aqui essa pergunta da Teletertuliana da Espanha, antes de passar para vocês aqui da presente, ainda na fatologia, na página 2, na quarta linha de baixo para cima, Marlo, acho que também no esteio disso que você está respondendo, porque ela pede para você explicar a quantificação qualitativa da autopacificação íntima essencial à autoimunidade cosmoética relativa. Sim, eu vou me remeter também a um verbete, chama fórmula SEI. Não é SEI de saber, mas também pode ser sobrepairamento, equanimidade, imperturbabilidade. Isso tem que ser treinado ao infinito, à exaustão, todo dia, toda hora, sem parar, porque nós vamos precisar muito disso. Ficar acima da onda energética que chegou. Então, essa pacificação íntima vem quando você descobre que você não precisa resolver tudo que chega para você, que tem uma coisa chamada cosmoética atuando e que você está sob o domínio dessa lei universal. Você faz parte disso. Então, existe um fluxo natural para que isso aconteça. A imperturbabilidade que traz a pacificação íntima, ela pode ser vivida no cotidiano. Por exemplo, eu tive um problema na outra quinta-feira. Eu não passei uma semana pensando no problema que foi resolvido ontem. Eu tinha mais o que fazer. Problema grave? Gravíssimo. Não tenho nada com isso. O problema está lá. Terminou? Vai lá, faz a dinâmica, vai trabalhar, vai fazer tudo o que precisa. Escrevi 2 verbetes nessa semana. E ontem foi o momento de resolver o problema. Chegamos, olha, o problema é esse aqui, como é que vai ser equalizado? Vai ser assim. Pronto, acabou. Então, isso já não me pertence mais. Então, o problema chegou, nós vamos resolver no tempo e na hora que ele chegou. Agora, não, que eu estou ocupada. Então, a gente tem que falar, eu estou ocupada, não posso. Do mesmo modo que a moça marcou para mim um exame clínico no hospital, sem me falar o dia. Falei, não posso, nesse dia que você marcou, não vou. Tem outra coisa para fazer, já estou comprometida. Então, a gente estar comprometida com o que é sadio, bom, todo dia, ajuda muito. Porque você não está disponível para o que não presta, né? É aquela questão do que não presta. É a síndrome, como é que o professor fala? Do descarte do imprestável. É o descarte do imprestável. Aquilo naquele momento é imprestável. O que resolve uma pessoa ficar preocupada uma semana com um assunto que ela não está de corpo presente para resolver? Só o dia que encontrar com as pessoas é que vai poder falar. Então, deixa tudo de stand-by, já tomou a decisão, é aquilo que precisa ser feito, é isso que você vai fazer, tudo certo, acabou o assunto. Então, não deixar que isso tire a sua pacificação íntima. Eu fiz um estudo muito sério sobre isso durante muito tempo, o que me causa pertúrbios. O que me causa pertúrbios? Porque esse pertúrbio, ele gera ansiedade, e a ansiedade é uma péssima companhia da sinalética, porque a ansiedade não permite a pessoa avaliar sua intencionalidade. Não permite. A pessoa não avalia a sua intenção. Ela fica solta no meio daquela confusão toda. Então, não é permitido o pertúrbio, não é permitido. Vamos avaliar o que precisa ser feito, qual é o problema, como ele pode ser solucionado, e se não pode, solucionado já está. Vamos deixar para o revezamento. Esse não vai dar pé. Não vou poder resolver, vou deixar. Tem outras variáveis, não depende de mim. Então, eu vejo que há muita coisa que a gente gasta energia à toa, sem qualquer proveito, e é preciso usar mais as coisas que a Conscienciologia oferece, os aspectos, os instrumentos, as técnicas. Eu procuro fazer o que posso dentro disso. Pacificação íntima é meta para todo mundo, senão a gente não consegue avaliar a sua própria intenção. Vamos lá, pessoal? Acho que a Daniela estava na... Aqui dentro da ortopensatologia, eu queria que você falasse um pouquinho mais da primeira ortopensata parapsiquismo. Todo o fenômeno parapsíquico apresenta relação com a parasinalética pessoal. Como seria essa relação com a sincronicidade? A sincronicidade sendo um fenômeno, que também é uma outra dúvida que eu tenho. A sincronicidade, ela me chama a atenção, assim, acende todos os meus faróis. Aconteceu uma sincronicidade para tudo, o universo, um momento que eu vou ver por que aconteceu isso comigo.
Porque tal pessoa chegou e falou isso, a outra chegou e falou a mesma coisa. Ah, tá. Então, no caso, qual é não o recado que está ali? é só a própria... É energético primeiro, para ligar o sintoma dentro de você, aquilo que te chamar a atenção já é uma sinalética. Por que aquilo teve o relevo do cotidiano para você? Trazendo um exemplo, né? Hoje de manhã eu estava indo levar as crianças para a escola e aí do meu lado parou um caminhão chamado Tertúlia. Eu falei, bem, estou aqui hoje, né? Assim, eu acho que é um sinal. É uma linha direta, né? Isso aí chama linha direta. Não é? Eu falo, escuta, vai lá, dá um jeito. Isso. Entendeu? Então, você vê, quem tem essa predisposição, você já aconteceu nesse nível, dá valor para isso. Isso é muito sério. É porque talvez eu tenha a percepção errada, né? A sinalética não necessariamente é um sinal somente energético. Isso Ela também, isso porque é um sinal. nada está desvinculado de energia. Nada. Tudo tem vinculação energética. Por isso que existe no universo a consciência e a energia. E no meio da consciência e da energia tem os fatos, os parafatos, os modos de chamar a atenção, mas tudo foi sinal energético primeiro. Uma predisposição à sincronicidade, que eu também tenho, muito gritante, assim, bandeirosa, total, é um fenômeno já da sua energia que provoca aquilo também. A sua predisposição energética cria aquilo, entendeu? Facilita você estar naquela hora ali naquele lugar. Para estar ali naquele lugar, você já obedeceu uma série de outros sinais. Pode ter saído mais cedo para levar as crianças. Então, tem uma brincadeira em Minas Gerais que é assim, cadê o gado? Foi para o mato, cadê o mato? Pegou fogo, cadê o fogo? A água apagou, cadê a água? O boi bebeu, cadê o boi? Eu estou sempre atrás do boi. Você entendeu? Porque atrás de uma coisinha desse tamaninho, tem um mega sinal que está me falando alguma coisa que eu preciso ir atrás. Então, fica atenta, porque a predisposição a isso é muito séria. Tem um verbete do professor Waldo chamado Concausa. Você já leu? Não. Dá uma lida, você vai gostar. Concausa. É muito interessante quando ele traz essa... Eu queria contribuir. Tem uma palavra que eu utilizei no livro, que é a sincrosinalética. Tá vendo? Que é justamente a junção da sincronicidade com a sinalética. Com a sinalética. Olha só. Então, precisa ler o livro. Tá vendo? Uma ótima então, tá pedida. Porque aí, o de livro repente, é a vivência, né, é a Sandra? vivência, A sua vivência. exatamente. De tudo isso que a gente está falando, quando acontece aquela sincronicidade, é o parafato te mostrando um fato, ou o fato te mostrando um parafato, que você está tendo a conexão ali e tendo o sinal em você, quer dizer, é a sincrosinalética. Eu vejo isso tudo e eu vejo assim, no meu caso, os amparadores são muito... Eles são, em geral, bem-humorados, mas comigo eles têm uma conexão muito especial com a questão do bom humor, muito. Porque eles sabem que eu sou antenada, que eu faço comparações esdrúxulas, que eu acho graça das coisas, que eu tenho um modo de ver um mundo que é completamente fora da caixa. Então, e que eu quebro, às vezes, a defesa de uma pessoa intelectual a partir disso, que isso é um gancho para a didática. Então, eles usam muito comigo esse tipo de jogo de palavras e de analogias, o neurolexo analógico, eles usam demais comigo, e isso parece com aquilo. Aí eu já dou uma risada, porque é engraçado e, ao mesmo tempo, eu nunca mais vou esquecer. Eu contei aqui, quando eu estava na UTI, né, Cris, lá naquela famosa... Você estava lá comigo, estava lá na UTI. Quando eu cheguei da cirurgia, eu estava parecendo um Robocop com todos aqueles fios, aquele negócio incrível. Onde eu olhava tinha um fio pendurado, aquela mulher medusa. Então, chego lá, a cama da UTI era imensa. Eu não sou propriamente o que pode chamar de uma pessoa alta, nem grande. Quando eu deitei na cama, os amparadores sopraram pela clareaudiência. Das malas, sempre a menor. O que eu podia fazer? Ficar ótima e só ter ficado aquele período lá e sair logo. Não, você não está passando mal, você não tem isso. Olha, cuidado, você vai vomitar muito, vai ter muita dor de cabeça. Eu fiquei esperando aquele caos que tinham me anunciado. Não aconteceu nada. Por quê? Por causa do processo analógico. E ele não é só a brincadeira, é a energia que veio junto. Ele me pôs num estado íntimo, de muito bem-estar, me tirou qualquer preocupação que eu tivesse. Eu estava cercada dos casos mais escabrosos. E eu ali parecia que eu não tinha nem o que fazer ali, que não tinha nada a ver comigo, aquele lugar. Então, saiu. Então, eu sou muito atenta a esses sinais, a essas pequenas coisas do cotidiano. Eu acho isso
essa linguagem parapsíquica é a que mais me interessa, eu acho a mais divertida. Também. Eu acho ela fora de série, Parece ela que torna é a vida muito boa. Como se os amparadores já soubessem que isso funciona para Com mim, você porque funciona assim. eu percebo, eu observo. As brincadeiras, eu vejo as brincadeiras de achar um objeto diferente que eu estava procurando há muito tempo, de repente eu olho, o objeto está lá, naquela loja, é só entrar e buscar. Entende? Livro, então, nem fala a quantidade de sincronicidades. Agora, posso fazer mais uma pergunta? Aqui na parafatologia, você colocou alguns parafatos que, para mim, seria como se fosse uma sinalética genérica. Eu vou dar uns exemplos. Aqui, aparelho paratecnológico entre os dedos polegar e indicador, ao modo do para-raio laser. Aí depois, arrepios agradáveis na região do coronochakra. E aí, para fenômeno entumecimento ectoplásmico dos lábios. Isso, assim, na verdade, já é uma conclusão um pouco do que significa aquela percepção energética, Isso aquela mesmo, leitura. Você já detectou aquilo, por exemplo, esses aparelhos no dedo indicador e no polegar, eu passei a perceber na dinâmica parapsíquica, na qual eu trabalhei durante 11 anos e meio, e eu comecei, na minha TENEPS, levou para a minha TENEPS, essa mesma aparelhagem, e é uma coisa física, é interessante, porque parece assim uma unha postiça, grande, aqui também, mas é um aparelho, ele é metálico dentro da minha percepção, ele é metálico, ele tem uma determinada envergadura, ele fixa determinada posição dos dedos, então você vê, isso vai te dando um jogo de cintura, que aquilo encaixa como uma luva, então, eles já chegam ali fora a analogia, mas é isso, encaixa como uma luva, você sente exatamente o tipo de trabalho, e você sente o tipo de movimento que é para fazer com aquele aparelho, porque eles imprimem o movimento daquele aparelho. Então você vê, uma pessoa que faz isso de uma maneira natural, trata isso com naturalidade, tudo mais, os amparadores vão incrementar cada vez mais. Você vai ficar com uma... Você imagina a sinalética do professor Valdo, que anotou e registrou mais de 200 sinais diferentes? Imagina, para chegar nisso. Aqui nesse do ectoplásmico dos lábios, desencadeado por processo autodefensivo personalíssimo. Eu tenho uma percepção parecida com essa, e aí é claro, né, a gente tenta... Por causa da saída do ectoplasma. Muita gente tem nessa região, parece que os lábios incham. Isso também na descoincidência acontece. Quando você vai ter uma projeção e na descoincidência, é comum você ficar com esse inchaço assim, dos lábios, né? Parecendo que estilo Donatella Versace. Sem botox. Parabéns pelo verbete bem rápido. Sei que tem um monte de perguntas, mas essa pergunta eu gostaria de saber. Aqui na Patologia, página 2, 11ª linha. O patrimônio dos sinais autoherdados. Eu queria saber como fazer a gente saber quais aqueles que são herdados e aqueles adquiridos. Como que a gente percebe aquele que já veio, assim, como uma herança paragenética? Olha, no meu caso, com as retrocognições, eu tenho isso. Você está estudando aquela biografia sua passada, de alguma forma, publicada, e você vai lá e você encontra pessoas comentando o mesmo fenômeno que você tem hoje. Você faz, inevitavelmente, você faz a conexão com a sinalética. Quando você tem uma retrocognição, se aquilo já era identificado lá por alguém que viu ou participou, e agora você tem igual, aquilo é um sinal alterado seu. Não, justamente isso. Não, mas... Há sinais autoherdados, ou seja, você desenvolveu lá naquela vida há 5 séculos. Você lê biografias, estuda biografias e vê que há pessoas que fazem referência àquele fenômeno que você tinha naquela vida. Não é você que fez. Você fala, então é esse mesmo que eu tenho hoje. Isso é um sinal auto-herdado. E podemos também adquirir nessa, né? Nessa vida. Sim, pode ser que aí já não tem relação mais com isso, é uma outra coisa. Há um sinal novo que você adquiriu nessa vida e há um sinal que tem repercussão de outras existências. Você tem. Agora, para isso você tem que ter as retrocognições e ter pessoas falando do seu parapsiquismo. Por exemplo, essa mesma expressão, fenômenos parapsíquicos. Eu vi com um historiador famosérrimo, numa das biografias, e ele usou, até mostrei para o professor Valdo, fenômeno parapsíquico.
Ele usou exatamente a mesma expressão. Os fenômenos parapsíquicos que eu tinha naquela época. Então, você vê que alguns você tem aqui igualzinho. Então, tem que ser uma coisa bem autêntica, fora de você, não é uma mera suposição. Quando eu vi aquele historiador se referindo àqueles sinais e àqueles fenômenos, eu vi que eu tinha os mesmos hoje. Malu, Paradoxologia, página 4, na primeira linha, uma pergunta que vem da Suécia. Poderia comentar o paradoxo da subjetividade objetiva da autossinalética? Eu citei aqui a subjetividade objetiva do aparelho que eles põem na minha mão, que não é visível para a maioria, vai ser uma coisa extrafísica. No entanto, eu disse que ele tem temperatura, ele tem metal, ele é praticamente, para mim, ele é físico. Eu sinto ele na minha mão como se tivesse encaixado aquela dedeira de tocar a guitarra aqui e aqui. Faz aquela alça, é uma alça parapsíquica, paratecnológica, ela é subjetiva se eu estiver contando, mas ela é muito objetiva na hora de eu sentir. Lembrar que tem um verbete, né, do professor Hernando Leite, justamente... não, falando justamente sobre essa subjetividade objetiva. Tem um verbete dele específico, que é inclusive uma abordagem que ele usa nas pesquisas, né, tudo paradoxal. Tem um verbete dele sobre esse assunto. Estrangeirismologia, na página 1, primeira linha agora, Malu. Quais são as características da personalidade Rudi Cortice? Vamos traduzir em bom português? Sim. Casca grossa. Rudi Cortice. Casca grossa. Uma pessoa, por exemplo, que é erudita é o ex-rudis. Era rude outro dia, agora não é mais. Era casca grossa, deixou de ser. Então, por isso que é bom estudar expressões em outros idiomas. Isso enriquece o nosso vocabulário, mas principalmente o nosso dicionário paracerebral, analógico, sinonímico. Poliglótico, ajuda demais. Ainda estrangeirismologia, no final da segunda linha, de baixo para cima. Como você desenvolveu o know-how interassistencial autodefensivo? Know-how assistencial autodefensivo, ralando bastante, quebrando a cara, ficando acoplada, tendo um monte de bloqueio de tudo quanto é tipo, levando literalmente na cabeça. Enfim, queimando o filme sempre que necessário por uma boa causa. E em Megapensenologia, na página 1, na quarta linha. Favor aprofundar o Megapensene. Sejamos energeticamente refinados. Por favor, poupe-me. Um pouco de refinamento, finesse, bom gosto, cai muito bem. Principalmente nos dias de hoje, que a gente está vendo assim tanta boa educação sendo divulgada por todos os meios de comunicação, não é? Bons hábitos, boas maneiras. A cortesia, a educação, finesse, refinamento, isso tudo faz um bem enorme. E não desqualifica ninguém, né? Não, os amparadores são craques nessa postura, né? Eles têm uma postura de uma elegância muito grande. Então, sejamos refinados. O refinamento ele vai ser, vamos dizer, ele é praticamente infinito, porque você sempre pode aperfeiçoar alguma coisa, alguma conduta, algum modo de ser, transformar aquilo em algo um pouco mais refinado, né? Vale muito a pena. Continuando aqui na estrangeirismologia, Malu, agora perguntas de Caxias do Sul. Você fala na segunda linha da estrangeirismologia, na página 1, e do savoir-faire da autossinalética mapeada, né? Então, ela pede para vocês, eu vou dizer aqui quais são as expressões da estrangeirismologia que a satélite tertuliana solicita que você explique. O savoir-faire da autossinalética mapeada, a obediência ao sinal energético de cet interdit, o col roulé e o collier justo impedindo a expansão do laringochakra. Pois não. Essa expressão, vamos ver, o savoir-faire. O savoir-faire é jogo de cintura, né? É saber fazer, tem a ver com refinamento também, que você vai nadando de braçada à medida que você domina certos aspectos. Esse refinamento, ele não tira a sua espontaneidade, pelo contrário, elegância mesmo é a espontaneidade, ela é natural, não pode ser uma coisa toda afetada, toda cheia de
cumprimentos de protocolos e etiquetas, essas pessoas coincées, como dizem os franceses, quer dizer, apertadas dentro da seu modo de ser. Tem que ser uma coisa solta, natural, espontânea, que você pode falar qualquer assunto em qualquer lugar para qualquer pessoa, que você tenha elegância para fazer isso. O savoir-faire. C'est interdit significa é proibido, não passe daqui, aquela placa. Não pode passar, não pode entrar, esse lugar não é para você. Quando não é mesmo. Col roulé é aquilo que foi lançado por um figurinista francês, né? Ele foi lançado, era o Saint Laurent, né? O Saint Laurent que lançou. Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent, o Yves, que dessomou recentemente. Yves Saint Laurent, col roulé, foi uma das coisas mais maravilhosas que teve no mundo. Aquilo foi lançado, todas as mulheres, a partir da década de 1960, aprenderam a usar a gola roulé. Eu tenho horror. Principalmente se estiver apertada, ela tem que estar larga no meu pescoço, porque o meu laringo chakra me incomoda. Então, o colo roulé. E o collier é o colar, aquelas gargantilhas que enforcam a pessoa por aqui, põe aquele colar super pesado e gargantilha sufocando o laringo chakra. Evitar isso de todas as maneiras. Olha, é muito natural que, com o passar do tempo e experiência energética, você não suporte pulseiras, anéis, coisas muito pesadas, nada. Você tem a vontade de jogar isso tudo longe, porque te incomoda. E, principalmente, coisas pesadas nessa região. Sempre longe do pescoço e coisas leves. Não usar nada pesado nesse sentido. Agora, em parafatologia, na 12ª linha, Malo, página 2. Poderia explicar a detecção da autotriscagem ocular em fotografias e filmagens? Sim, observe seus olhos. A triscagem é um movimento rápido que dá nos olhos, com um brilho, um tipo de brilho rápido, que denota que a pessoa teve uma percepção parapsíquica. O movimento ocular é diferente na pessoa que tem essa triscagem. Essa expressão o professor usou muito, mas para mim era muito conhecida, triscagem. Então, é bem importante a pessoa ver que a pessoa parapsíquica, você vê isso em atores, atrizes, apresentadores de televisão, quem tem e quem não tem. O que não tem é aquele olho assim meio de peixe morto, aquela coisa assim meio tipo Semana Santa, aquele negócio assim. E o outro, um olhar vivo, vívido, que irradia energia. O tempo todo você sente que o olhar da pessoa está irradiando as energias. Isso é a triscagem que eu comento aqui. Professora Malo, ainda recordo do professor Valdo ter falado numa tertúlia sobre a preocupação dele quando você foi fazer psicologia, pois temia que ficasse robotizada. Poderia relatar como evitar a robotização existencial até mesmo dentro da conscienciologia? Eu acho muito natural. A robotização da pessoa pode vir em qualquer ambiente. Ela pode estar no ambiente mais aberto, descontraído do mundo. Vocês já viram aquele filho totalmente reprimido e totalmente com a gola até aqui, todo amarrado, e aqueles pais super descolados que estão numa boa, tudo legal? Quer dizer, a pessoa traz isso de outras vidas. Essa coisa da repressão vem de outras vidas. E o ambiente acadêmico ele é extremamente repressor. Porque tem uma coisa chamada prova, que você tem uma coisa chamada nota. Então, para passar, você tem que fazer 1 milhão de concessões, né? Milhões de concessões. Então, ele dizia, eu tenho preocupação de você fazer esse curso de psicologia e eles te estragarem. Eu acho meio difícil me estragar, porque estragada eu já estou. Então, vai ser difícil me consertar. Eu vejo que o problema comigo é sempre o contrário. Mas eu sei o que ele estava dizendo. Aquelas pessoas que entram na faculdade, no primeiro ano, eu vi isso muito com colegas que eu fiz até o 2º ano, os colegas ficarem fascinados com aquelas teorias, aquelas coisas maravilhosas, tudo furado. Eu olhava aquilo e falava, mas isso, gente, todo mundo está vendo que está furado. Não está. Eu vejo que até hoje esses modismos estão aí. E tem uma regra na ciência, de maneira geral, que é o menor cabe no maior. O maior jamais caberá no menor. A conscienciologia é muito maior. Então, ela não cabe. Simplesmente. É melhor abrir mão do que ficar tentando fazer negocinho com o sapatinho de cristal que tem que cortar o dedão. Não pode, não adianta. Quer pegar o modismo da empresa e enfiar a conscienciologia lá dentro. Quer fazer o modismo da psicologia positiva, sei lá o quê, e quer enfiar a conscienciologia. Não dá. O que é grande não cabe no pequeno. Você pode fazer certas analogias, mas é o máximo que você vai conseguir. Um paradigma que é maior, ele não vai caber num paradigma que é menor. Você não consegue enfiar ele lá dentro, ele não cabe. E aí começam as concessões espúrias. De parecer, mas não é. Quase, mas
quase que dava. Se tirasse um pouquinho dessa história da cosmoética, ficaria perfeito. Mas não cabe. Então, não adianta. A pessoa ou pega uma linha ou pega outra. A minha escolha era paradigma consciencial. Quando eu perguntei ao professor Valdo, eu morava em Buenos Aires, eu estava para perder a minha faculdade lá no Rio, e se eu fosse fazer equivalência, ia dar um rolo muito grande, e eu disse, olha, acho que eu vou perder lá. Ele falou, eu não posso entrar nisso, porque isso é uma decisão sua. Eu decidi que eu estava atravessando para ir para Buenos Aires, aqui sobrevoando, e veio aquela onda toda de energia. Mauro, você precisa disso? Você se sente inibida de ser autodidata? Você tem alguma preocupação de falar em algum lugar? Você admite ter uma cultura geral muito acima da média? Sim. Então, tchau, universidade. Até logo. Até hoje é assim. Faço questão de dizer, eu sou reeducadora autodidata. Eu reeduco a mim mesma e as outras pessoas para quem quiser. E eu não precisei de nenhum diploma científico para falar de qualquer área de ciência ou falar das trocentas mil coisas diferentes, inclusive poliglota. Então, qual que é o problema? O cérebro é meu, eu faço com ele o que eu quiser. A liberdade de expressão vale muito e a conscienciologia oferece a você, brinda você com a sua liberdade de expressão. Você só tem que ter um pouco de coragem. Fatologia, na página 2, na terceira linha. Poderia explicar a multiplicação do atraso gerado pela superstição científica do materialismo amaurótico? O materialismo amaurótico, ele é uma superstição como qualquer outra, como bater na madeira, tem muita coisa que parece com a superstição científica. Que a pessoa não está preparada para entender que o mundo não termina aqui na questão física, e que a sua cabeça é só uma das possibilidades do cérebro se manifestar, mas que a consciência também não depende dele para praticamente nada, tanto que ele continua existindo. Então, essa condição da superstição materialista, ela tem tudo a ver com a questão do fanatismo que a gente está vendo esses últimos dias em todos os meios de comunicação. Está todo mundo sabendo que está furado, mas tem que defender porque já tomou aquele partidão, aí tem que ficar ali e tem que dizer, não, não, é bom, é positivo, é honesto, é positivo. Não adianta brigar com os fatos, e com os parafatos ainda muito pior, não vai conseguir brigar mesmo. Então, o ideal é a pessoa entender que ela é um cientista hemiplégico, amaurótico, que só está trabalhando com uma dimensão, enquanto a vida está acontecendo em outras dimensões. Os seres extrafísicos estão interagindo conosco o tempo todo. Você gostar ou não gostar dessa ideia não faz a menor diferença. Negar ou dizer que não quer, também não vai mudar nada. As consciências têm plena liberdade de fazer o que elas bem entendem. Então, elas continuam assediando, elas continuam atormentando a pessoa, criando problema, e ela dizendo, não, mas isso não existe. Não é científico pesquisar o que não é físico. O problema é da pessoa, cada um usa os instrumentos que pode, não é? Balzac dizia, quando um fenômeno insiste em manifestar e a gente está vendo que ele está acontecendo, não adianta falar mal do fenômeno, é bom você mudar o instrumento. Então, quando o instrumento vira a consciência, tudo muda de figura, você passa a ser o cientista, o observador. E a conscienciologia veio, não é para mudar o mundo físico, ela veio para mudar o cientista. Ela está mudando o cientista, porque se o cientista muda, ele olha esse mundo de uma maneira diferente. Ele tem know-how para falar sobre isso. Vamos lá? Boa tarde. Professora, meus parabéns mais uma vez. Eu queria saber o seguinte, a senhora, numa tertúlia anterior a essa, a senhora se referiu a uma coisa que não me ficou bem claro para mim, que era a osteopatia do osso esfenoide. Então, o que isso poderia melhorar na autocineticometria? O osso esfenoide é um osso que nós temos dentro da cabeça que ele segura o cérebro, é uma espécie de bandeja, assim. Ele segura o cérebro. Todo mundo tem isso, que o cérebro, para ele não cair, ele descia pelo pescoço. Então, tem uma bandeja para impedir que ele caia. E como nós estamos priorizando o estudo do paracérebro, do mental soma, o cérebro físico também passa a ser extremamente importante. A osteopatia é uma linha técnica de tratamento, de trabalho corporal, que ajuda a pessoa a perceber o uso desse osso esfenoide dentro da cabeça. É por aí, é um profissional de saúde que tem uma formação e ele vai trabalhar com você com certos movimentos que fazem você perceber que esse osso esfenoide ele está soltando o cérebro, deixando o cérebro se movimentar melhor. Então, isso permite uma série de ganhos na sua saúde. É por aí. E aqui em Foz tem um lugar que faz isso? Tem, e dos bons.
Tá bom, obrigado. Ok? Malo, para fechar então, a gente Então, eu vou aproveitar e fazer uma divulgação. No sábado de... Não, é no mês de junho. Em junho, eu convidei uma osteopata para falar lá na rádio, a Rádio Comunicadora Iguaçu, Rede Comunicadora Iguaçu, que é uma rádio que pertence à Conscienciologia, dentro de uma rede da Cognópolis de TV também. Então, é um programa sábado, se chama uma revista eletrônica, Foz do Iguaçu Hoje, todo sábado, 11h30, às 11h30 às 12h30, e eu convido pessoas que tragam informações de ponta. Como a osteopatia é uma técnica e um tipo de trabalho que lida com energia também, eu convidei uma osteopata para falar, justamente para responder a pergunta, o que é osteopatia? Muito bom. Malu, já que você tocou na questão da rádio, da TV, só lembrando, gente, dia 14, dia 15, dia 14 não, dia 15 agora de abril, um domingo, né? É domingo? É 15 é domingo. 15 de abril, um domingo. Nós teremos o jantar italiano numa boa interlúdio, com música ao vivo, um buffet maravilhoso e justamente para comemorar, né, para inaugurar a questão da TV Cognópolis e dar também mais informações sobre a rádio. Sobre a rádio, que já tem praticamente um ano. Todos convidados. Ingressos limitados, tá, gente? Tem alguns... Está acabando mesmo, eu falei essa manhã com o Fabrício, tem um número que tinha pouquíssimos. Certo de ingressos, 100 convidados, 100 ingressos, 100 participantes. Para adquirir o ingresso, procurem a recepção do SEEC, ou até no próprio Calipino, durante o Calipino ali na IEC. Então, é uma grande oportunidade de confraternizarmos, de fazermos uma atividade social, teremos música e a informação sobre a TV Cognópolis. E eu vou dar mais um recado. Amanhã, sábado, no programa, nós vamos falar sobre CPC. A convidada é a professora Cristina Aracaki. No programa Foz do Iguaçu, hoje de amanhã, esse programa ocorre em Foz do Iguaçu, mas ele está tendo uma escuta internacional. E é o programa de maior audiência da rádio. Então, está sendo muito interessante ver o interesse da Conscienciologia aqui na cidade. Lembrando que CPC é Código Pessoal de Cosmoética, né? Malu, para finalizar, perguntas da Suíça e de Espírito Santo. A mesma pergunta, acho que a gente pode alimentar os dois coelhos com a mesma cenoura, né? Então, vamos lá. Fale mais sobre a sua frase enfática. Se você puder ler a sua frase enfática e fazer os seus comentários a respeito dela. A consciência intermissivista autolúcida considera a autossinaleticometria a melhor porte-garante nas autodefesas bioenergéticas e desassins profilático-terapêuticas assistenciais diuturnas. A expressão porte-garante quer dizer a pessoa que porta a garantia para você. É o porte-garante. A sinalética, ela te porta a garantia para as autodefesas nas desassins profilático-terapêuticas inevitáveis, né? Assistenciais diuturnas. Pessoal, um último convite, a partir do dia 12 de abril agora, até o dia 10 de maio, serão debatidos 29 verbetes inéditos do professor Valdo Vieira. Então, são verbetes que ele escreveu, não apresentou aqui na tertúlia, então será feito o debate, um debate útil das neo-ideias que estão nesses 29 verbetes. Vocês podem acessar os verbetes no site da Enciclo Sapiens e a gente já convida a todos para que venham debater conosco presencialmente ou aí os teletertulianos com a sua participação também, para nós somarmos ideias, aprofundarmos essas ideias inéditas. Malu, meus parabéns, muito obrigada. Tá? Aguardamos aí os próximos, você já anunciou que tem pelo menos 2, né? Mais 2 ali na linha de saída. Linha de montagem, na linha de produção, tá? Nós agradecemos a presença e a participação das pessoas aqui, dos tertulianos, aos teletertulianos que nos enviaram perguntas, à equipe técnica e nós passamos para os avisos finais. As pontuações da tertúlia de hoje são 26 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais e 41 perguntas online. Temos 5 convites. André Chataloff, com teáticas da proexologia, Sandra Tornielli, com acoplamentário megafraternologia, Terezinha Melo, curso de campo, pangrafologia verbetográfica, Nilza Martins, tenepsologia, teoria e prática, eu, Sofia,
curso Consim Cobaia. Boa tarde a todos e todas. Então, em nome da Apex, eu venho vos convidar ao curso presencial Teáticas da Proexologia. Ele tem como objetivo justamente aprofundar de modo objetivo e científico conteúdos relativos à programação existencial. O que vai ser trabalhado? Vão ser 14 aulas com 3 módulos. E o primeiro módulo é focado nessa inteligência proexológica. Nós vamos buscar fazer um autodiagnóstico da Proex. Temos estudos de forças existenciais que afetam essa nossa programação. No segundo módulo, nós iremos discutir sobre as decisões pessoais que afetam o nosso dia a dia. A alavancagem da Proex, oficinas de alto desempenho, teremos laboratórios, dentro dos quais câmara de reflexão, que é justamente uma oportunidade de a gente pensar e criar um ambiente para interação com os amparadores e, de alguma maneira, expandir mais a nossa rememoração quanto à Proex. Bom, você quer estudar mais ou ter mais informações, www.apexinternacional.org, pode ter contato também aqui com a recepção do CEEC, né, e acessar a nossa página no website e entrar em contato conosco. Tá? Estejam convidados. Boa tarde a todos. O meu convite é para você que quer desenvolver sua sinalética também. Nós vamos ter o acoplamentar especial Mega Fraternologia com os EPICONs Marcelo Silva, Miriam Sanches e Patrícia Pelarice. Nos dias 20 a 22 de abril. Nós estamos fazendo um convite especial também aos voluntários que queiram qualificar a sua interassistência. Então, no ano passado, nós tivemos um grupo muito grande de voluntários que fez esse curso da Mega Fraternologia e obteve muito sucesso. Então, se você quer realmente qualificar a sua interassistência, venha fazer esse acoplamentário. Obrigada. Boa tarde a todos. A Enciclosapiens convida para o curso Pangrafologia Verbetológica, que vai acontecer de 25 a 27 de maio. Hoje eu vou falar mais especificamente a questão das vagas. Esse curso, como ele acontece com campo, então ele tem vagas limitadas. Está se aproximando já a data, né? Então a gente pede aquelas pessoas que ainda não fizeram sua inscrição, que possam, ou então fazer reserva para o curso. Por quê? Esse curso, pela manhã, no sábado, ele tem o campo pangráfico, que é o momento de reflexão ao colchonete. A energização realizada pelos EPICON, que são a Dulce Dal e o Hernani Brito. E o período de redação manuscrita à mesa. Tudo isso acontece no campo pela manhã. Já à tarde, aquelas pessoas que querem fazer daí a digitação do material manuscrito, esclarecimento de dúvidas junto à equipe técnica de preceptoria da Enciclosapiens. Então, lembrando que o telefone da recepção do CAEC é prefixo 45 2102 1499. Obrigada. Boa tarde a todos os tertulianos e teletertulianos. Em nome da IC-TENEPS, estamos aqui para convidá-los para o curso Tenepsologia, Teoria e Prática da TENEPS. Este curso vai acontecer no dia 21 e 22 de abril, nos horários das 9 horas, 12 horas na parte da manhã, e da tarde das 15 às 18 horas na sala 205 da IC-TENEPS, localizada no Discernimento. O objetivo desse curso é a qualificação da TENEPS, né? Então, você vai ter os conhecimentos dos tenepsistas e pré-tenepsistas com questionamentos e debates sobre a TENEPS. Então, quais seriam as temáticas desse curso? A primeira aula seria as bases da TENEPS, a partir do manual da TENEPS. Seu interesse sobre os tratados tenepsológicos, né? A segunda aula seria o cotidiano do tenepsista, aquilo que ele faz no dia a dia, quais são as suas intenções, o que ele interessa para a qualificação da sua TENEPS, né? A terceira aula seria a consolidação da TENEPS, o autodesenvolvimento, quanto ao foco da Recim e das Ressecs. Não tem como você fazer TENEPS e não ter renovação, mudanças na sua TENEPS, não, senão ficaria estagnada, né? A quarta aula seria a TENEPS avançada, traz reflexões sobre o caminho do veteranismo, a exemplo das 24 horas, da esperticidade e da UFIEX.
Então, e as suas funções diante das reurbanizações extrafísicas. Então, quais são as suas metas evolutivas? Você já pensou sobre isso? Informações e inscrições na recepção do CAEC ou telefone 45 2102 1499. Ou pelo e-mail caec@caec.org. Participem. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Em nome da Conscius, lembramos vocês que no dia 14 de abril, sábado, das 15 às 20 horas e 30 minutos, estará acontecendo o curso Consim Cobaia, na sede da Conscius, no Discernimento. Nesse curso Consim Cobaia, forma-se um campo interassistencial homeostático para identificação de trafores, trafares e trafais, através da autoavaliação de uma folha do livro Conscienciograma, que é o manual para conhecermos a nós mesmos. Informações e inscrições poderão ser obtidas e feitas através dos telefones, código de área 45, fone 2102-1460, o WhatsApp 99994-1460, ou mesmo através do site www.conscius.org.br. Venham, participem, estamos aguardando vocês e até lá. Para amanhã, teremos o verbete multifoco evolutivo, da especialidade Evoluciologia, com o verbetógrafo Marcelo Dufles Melo. Agradecemos a presença e a participação de todos. Boa tarde e até amanhã.